6. Humanideia, com Fernando Moraes. Nunca foi tão importante resgatar o humano em nós, em especial no campo da solidariedade, da alteridade e do respeito. Conheça as palestras da Humanideia, que através da filosofia transita por diversos temas humanizantes com mensagens e reflexões de forma simples e descomplicada. Eleve a performance de seus líderes, colaboradores e gestores investindo no humano, que faz a diferença quando despertado para seus dons, potenciais, habilidades e talentos. Acesse www.humanideia.com para esperançar dias melhores. Humanideia, com Fernando Moraes. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Guarani, Londrina, com Júlio Nascimento. São 10h44, horário oficial do Brasil. Daqui a pouco, estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. A 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem Guarani em campo contra a Londrina e todas as emoções. Você curte aqui na CBN. Guarani, Londrina. A bola rola daqui a... Jogo marcado para as 11 horas da manhã no Brinco de Ouro, Campeonato Brasileiro Série B. O Bugre entra em campo contra a equipe do Londrina. Todas as emoções você vai curtir aqui no futebol da CBN. Já, vamos girar todo o timaço da CBN com os destaques da jornada esportiva deste sabadão. Mas antes, claro, a gente confere todos os detalhes do trânsito. Você vai curtir também daqui a pouco toda a opinião de Carlos Eduardo de Freitas, as informações de Antônio Lupe e também Fábio Scheibe. Fique aqui na CBN porque já tem bola rolando. Futebol do CBN. A Nipônica Toyota tem o carro dos sonhos com as melhores condições e um atendimento de primeira. Venha fazer um test drive e sinta na pele o conforto, tecnologia e potência de um Toyota. São 7 lojas completas com super estoque de 0 km e seminovos à pronta entrega. Temos o carro perfeito para você. Comece o mês de Toyota novo. Acesse niponicaveículos.com.br e saiba mais. Nipônica Toyota. No trânsito, escolha a vida. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Informações do trânsito. Alô, Flávio Botelho. Muito bom dia, Júlio. Muito bom dia também a toda a sua equipe e aos ouvintes da CBN. Bloqueios viários ocorrem na Avenida Imperatriz Dona Tereza Cristina com Rua Conde Deu, na Rua Roberto Gomes Pedrosa com Alaide Nascimento Lemos, na Rua Avelino do Amaral com a Avenida Princesa do Oeste e na Avenida Guarani com as ruas Rafael Andrade Duarte, Dom José Paulo da Câmara, Manuel Barradas, Durval Cardoso com a Avenida Imperatriz Dona Cristina. Há um pré-bloqueio também na Rua Conde Deu, na altura da Avenida Doutor Arlindo de Lemos. Atenção motorista na região do estádio Brinco de Ouro. Se puder, evite trafegar pelo local. Júlio. Obrigado, Flávio.
Nova Ford Transit. Taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em Ford.com.br e agende um test drive. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. A Nipônica Toyota tem o carro dos sonhos com as melhores condições e um atendimento de primeira. Venha fazer um test drive e sinta na pele o conforto, tecnologia e potência de um Toyota. São 7 lojas completas com super estoque de 0 km e seminovos à pronta entrega. Temos o carro perfeito para você. Comece o mês de Toyota novo. Acesse niponicaveículos.com.br e saiba mais. Nipônica Toyota. No trânsito, escolha a vida. Guarani, Londrina. Com Júlio Nascimento. Aqui no Futebol CBN Campinas, daqui a pouco tem bola rolando no estádio Brinco de Ouro, falamos ao vivo do Brincão, 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos então girar o timaço CBN com as primeiras informações de Guarani e Londrina. E o primeiro destaque é do Bugre. O Bugre buscando mais uma vitória dentro de casa, buscando a reabilitação da competição. Primeiro destaque do Alviverde é com você. Muito bom dia, alô Antônio Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o Futebol Globo CBN. Guarani que vem de derrota para o Botafogo na última rodada da Série B fora de casa. Busca a reabilitação jogando diante do seu torcedor às 11 horas da manhã. Jogo marcado para o período da manhã porque os refletores, o sistema de iluminação passa por reforma. Em relação ao time do técnico Humberto Louser, ele tem a volta de Matheus Barbosa e também de Matheus Bueno. Barbosa recuperado de um desconforto muscular e Matheus Bueno retorna após cumprir suspensão. A grande novidade, sem Diogo Matheus e Ivan Alvarinho. Ian, de apenas 17 anos, faz a sua estreia no time principal, na lateral direita com a camisa número 30. Esse é o primeiro destaque do jogo, destaque do Guarani. Vamos pro vestiário visitante. De lá, o destaque do Londrina, o Tubarão. Como é que chega a equipe do Leque, Lupe? Londrina! Chega muito pressionado. O time do Londrina não faz uma boa temporada em 2023. Venceu apenas 5 jogos em todo o ano. E Eduardo Souza será o 6º treinador da equipe na temporada 2023. Tem estreia no comando técnico do Tubarão, hoje de manhã, aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O destaque da equipe do Londrina vai para o goleiro Neneca, que é filho do Neneca, que foi campeão brasileiro pelo Bugre em 1978. Júlio. E o mais legal é que o Neneca, aliás... Neneca, um dos grandes ídolos da história do Guarani, hoje o filho dele, Hélio Miguel Júnior. Primeiro jogo que ele foi relacionado na carreira foi num jogo do Brinco, o Guarani venceu. Hoje tem a segunda chance como titular, a história sendo feita muito legal, todas as severências. A família Neneca muito ligada também ao time do Guarani e ao time do Londrina. Para comentar o jogo, comentarista CBN, destacado para Guarani e Londrina. Seu primeiro destaque, muito bom dia para você, Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Bom dia, Júlio, tudo tranquilo, graças a Deus. Bom dia ao torcedor bugrino em especial. Cara, eu sou apaixonado por histórias assim, né? O filho do Neneca, Hélio Miguel, com tanta história aqui no estádio Brinco de Ouro. E agora o garotão vai estrear aqui, eu ganho oportunidade aqui. A primeira oportunidade como profissional foi aqui também em outras temporadas com a camisa do Londrina. Eu adoro histórias desse sentido. Como a estreia do Ian também, 17 anos, eu tracei um paralelo durante a semana com o Mariano. Mariano, em 2004, na Série A, estreou num momento complicado do Guarani, brigando para não cair. E o Mariano virou aí, né, um grande jogador, defendeu a seleção brasileira, carreira na Europa.
Ou seja, alguns ingredientes especiais para esta partida. Mas tem o jogo, Júlio, o Guarani precisa confirmar. Londrina tá mal, segue a cartilha do rebaixamento, 6º treinador na temporada. O Guarani tem a volta aí dos volantes, Matheus Bueno e Matheus Barbosa. Possibilidades enormes do Bugre consolidar o resultado positivo. Precisa confirmar. Público vem chegando no Brinco de Ouro, muitos torcedores estavam acompanhando as categorias de base aqui do lado do centro de treinamento. O Guarani estava enfrentando o São Paulo, fazendo um jogo muito interessante, então todo mundo estava acompanhando também nas arquibancadas do CT, já se dirigindo aqui ao Brinco para acompanhar o jogo contra o Londrina. Central da bola, CBN, o primeiro destaque dele. Muito bom dia para você, alô, Fábio Scheibe. Olá, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Estamos aqui no Central da Bola, trazendo todas as informações desse sabadão de futebol. Tem Série B, a Série B na 16ª rodada, que já teve jogo ontem. O empate entre Novo Horizontino e Atlético Goianiense e a vitória do Ceará contra o Botafogo. Hoje tem mais jogo da Série A, da Série B, da Série C e da Série D também. Estarei aqui também para receber sua mensagem. Mande mensagem, pode ser de texto, de áudio, pelo 19991869070 ou pelo YouTube, chat do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Mande sua mensagem de texto ou de áudio e ouça a sua voz aqui na nossa transmissão no Sonzão da CBN. Bom jogo aí, Júlio. Obrigado, Fábio Scheibe. No momento que o Guarani acessa o gramado do Brinco de Ouro da Princesa e é saudado pelo seu torcedor. Já tem bola rolando pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora são 10h54. É hora de conferir a ficha técnica de Guarani e Londrina. Aumente o volume do seu rádio e confira as escalações do jogo. Futebol, vamos CBN. Escalação. Guarani, que tá pronto e escalado pelo técnico Humberto Louser com camisa de número 1. No gol, Pegorari. Na lateral direita com a camisa de número 30, Ian. Na zaga 3, Lucão, 34, Valber. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Mike. Meio campo do Bugre tem 5, Matheus Barbosa, 18, Matheus Bueno e 29, Isaac. No ataque, 17, Bruno José, 27, Bruninho. E com a 11, Derek. Repetindo a escalação do Bugre. 1, Pegorari, 30, Ian, 3, Lucão, 34, Valber, meia dúzia, Mike. Matheus Barbosa, 5, 18, Matheus Bueno, 29, Isaac. 17, Bruno José, 27, Bruninho, 11, Derek. No banco, à disposição de Louser, Álvaro, Titi, Eliel, Bernardo, Lucas Araújo, Wenderson Lima e Regis, João Vitor, Lucas Silva, Neilton e Bruno Mendes. Londrina. Pronto e escalado pelo técnico Eduardo Souza, o Tubarão. O Londrina entra em campo com Neneca, camisa número 1. Na direita com a 2, Léo Moraes. Na zaga 3, Patrick. 4, Gabriel. E na esquerda com a meia dúzia, Nicolas. Meio campo do Londrina tem 5, João Paulo. 8, Moisés. 10, Igor Leite. No ataque com a 7, Paulinho Mocelin. 9, Clinton. E 11, Iago Dias. Repetindo a escalação do leque. Neneca, Léo Moraes, Patrick, Gabriel e Nicolas. João Paulo, Moisés, Igor Leite, Paulinho Mocelin, Clinton e Iago Dias. No banco, à disposição de Eduardo Souza, Lucas Frigeri da Silva, Salomão, Natan, Vitor Hugo, Pedro Cacho, Lucas Coelho, Júnior Dutra, Vinícius Jaú e Peu. A arbitragem do jogo. Trio da Bahia, Diego Pombo Lopes, apita o duelo entre Guarani e Londrina. O auxiliar de número 1 é Paulo de Tarso Bregalda Gussen. E a auxiliar de número 2, Daniela Coutinho Pinto. No VAR, no árbitro de vídeo, Marco Aurélio Augusto Ferreira, de Minas Gerais. Júlio Nascimento. Esse Antônio Lupe com a ficha técnica, as escalações de Guarani e Londrina, e no Nacional sendo executado neste momento. Torcedor vai chegando aqui no estádio Brinco de Ouro, daqui a pouco a bola vai rolar. E é claro, você vai conferir todas as emoções do futebol CBN. Hora de análise agora, hora de opinião com ele, Carlos Eduardo de Freitas. E aí, Carlão, sua expectativa para o jogo? Daqui a pouco a bola rolando, Guarani pronto, Londrina também pronto, Carlão. Júlio, a expectativa de uma boa apresentação do Guarani. Agora, precisa mudar a postura em relação a Ribeirão Preto, né? A partida lá contra o Botafogo foi uma partida em que o Guarani esteve muito abaixo, principalmente no que tange a intensidade.
Foi um Guarani que, se traçarmos o paralelo com o jogo do Mirassol e com o jogo com o Vitória, praticamente ele não entrou em campo e acabou sendo derrotado. Porém, o Bugre estava desfalcado do meio-campo. Quando você não tem um meio-campo titular, realmente fica um pouco mais complicado. Hoje é diferente. Hoje tem a volta do Matheus Barbosa, a volta do Matheus Bueno, uma dupla que se encaixou. Tem a novidade na lateral direita, né? O Diogo Matheus não joga e vai o menino Ian. E que ele tenha boa sorte, que ele tenha personalidade, que ele saiba que está defendendo uma das camisas mais pesadas do Brasil, principalmente com relação a revelações de grandes talentos. Mas é um jogo que o Guarani precisa confirmar, não tem jeito. Se no início do campeonato todo mundo faz ali uma projeção, olha, esse jogo a gente pode perder, esse jogo a gente vai ganhar, tem o derby que a gente descarta, com relação às minimetas, pontuações, projeções, mas contra o Londrina eu tenho certeza que está lá, 3 pontos. E o Guarani precisa fazer valer o estádio Brinco de Ouro, a pressão da torcida, o bom retrospecto dentro da sua taba, e contra o Londrina que vem combalido. O Londrina não consegue um resultado positivo há 8 partidas, vem com o 6º treinador na temporada, ou seja, a cartilha da Série C está sendo seguida à risca. Então o Guarani precisa aproveitar esta instabilidade do adversário, o bom momento diante do seu torcedor, jogando em Campinas, para consolidar os 3 pontos e ficar numa situação confortável ali em intermediário e, de repente, até vislumbrar daqui a pouco tempo, num futuro próximo, brigar por uma vaga entre os 4 primeiros colocados. Julião, é um Guarani favorito. Este foi o comentário do jogo com Carlão de Freitas aqui na CBN. Tudo pronto para a bola rolar, o torcedor vai chegando, quero até a ajuda do Lupe aqui com o público no tobogã e também no tobogã inferior. Eu tenho aqui a visão das vitalícias, né? Todo mundo procurando ali a sombrinha, até porque tem sol neste momento no Brinco. Eu particularmente gosto, viu, Lupe, desse horário, às 11 horas da manhã, num sabadão. Dá para aproveitar depois do final de semana, dá para curtir o sábado em família. Mas eu quero saber do público aqui no tobogã, hein, Lupe? Olha, Júlio, o público vai chegando, público interessante já no tobogã, né? Um horário bom, 11 horas da manhã, concordo com você. É um horário onde o torcedor tem aí uma certa tranquilidade para chegar ao estádio, para se acompanhar. É claro que o torcedor, né, alguns torcedores deixam para chegar em cima da hora, mas público interessante, um público legal aqui no Brinco, tanto no tobogã da parte inferior quanto a parte superior, Júlio. É verdade, aliás, o jogo hoje não seria 11 horas da manhã, né, mas o Guarani tá passando aí por uma reforma no Brinco, no sistema de iluminação. Aliás, né, Carlão, a gente que faz jogo há muito tempo no Brinco, era um pedido de muitos anos, melhorar o sistema de iluminação até para o torcedor e para quem trabalha. E finalmente isso vai acontecer ainda neste mês, Carlão. Sem dúvida alguma, facilita para todo mundo, não só para o jogador, mas para o torcedor, a qualidade do espetáculo, para a televisão, para a transmissão. Isso é muito importante, é um passo dado aí de muita qualidade para o Guarani Futebol Clube. Vai começar o jogo. Saída de bola pertence ao time do Londrina, vai dar o primeiro pontapé na bola o Iago Dias, número 11 da equipe do Leque. Londrina começa atacando em direção ao gol do placar eletrônico, em direção ao gol da torcida visitante. O Guarani, consequentemente, ataca neste primeiro tempo em direção à entrada principal, em direção à cabeceira sul. Vai começar o jogo, Diego Pombo Lopes. O árbitro barra modelo baiano autoriza, a bola está rolando no Brinco. Guarani, Londrina. Futebol, vamos CBN. Pode ligar, que aqui tem jogo, tem muita emoção pra você curtir a partir de agora com o Timácio CBN, a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sai jogando o time de Guarani pelo campo de defesa, bola recuada com o goleiro Pegorari. Pegorari com os pés, ele vai ser jogando já se posicionando ao lado dele o Lucão. Lucão passa, recebe, domina pela ponta esquerda do campo de defesa, tem Maica aberto pelo lado esquerdo do campo, por dentro pede também o Isaac. Isaac se apresenta, ele tentou o passe em profundidade pra Bruninho, foi desarmada, a bola volta pro time do Londrina. Sai jogando pelo campo de defesa com Léo Moraes. Léo Moraes recua pra João Paulo devolveu pelo sistema defensivo, solta Gabriel. A devolução vem com o João Paulo, número 5. Ele passa o pé por cima da bola, entrega pela ponta esquerda do comando de ataque. Bola solta com o Nicolas. Nicolas tenta fazer a finta para cima da marcação. Bruno José recupera. Bruno José acelera o lance, tocou por dentro, voltou para Isaac. Isaac contorna a marcação. A bola volta para Bruninho. Bruninho passa o pé por cima da bola, devolve para Matheus Barbosa. Matheus Barbosa, Bruno José na ponta direita. Ian passou. Bruno José segurou, puxa por dentro, o pé na esquerda da bola. Adiantou, soltou para Matheus Barbosa. Bomba travado no meio do caminho, tira dali. Recupera o time do Londrina.
Londrina vai ser jogando com tranquilidade. Bola solta por dentro, tenta fazer o passe. Igor Leite foi desarmado. A bola volta, reboteada para o time do Guarani. Fica com tranquilidade para o goleiro Pegorari sair jogando. 1 minuto e 20. São os primeiros movimentos para você curtir. Londrina, Guarani, Guarani, Londrina. É a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani jogando em casa com loser por enquanto com 100% de aproveitamento dos jogos, 2 vitórias. Matheus Bueno, grande passe para Derek, afasta o goleiro, sai jogando, afasta, tira a Neneca. Passe interessante em direção ao Derek, mas acabou sendo forte demais. Recupera o time do Londrina, já despacha, tira dali. A bola afastada pela defesa do Londrina, volta para o Lucão. Lucão domina, entrega para Pegorari, colocou na fogueira Pegorari contra a marcação do Igor Leite. Com tranquilidade, ele sai jogando com Valber. A bola recuada para Ian Henrique. 17 anos. Ian Henrique fazendo a sua estreia como profissional, já no primeiro jogo como titular. A base do Guarani aparecendo mais uma vez, toda a sorte do mundo para esse garoto. 17 anos, titular no Brinco de Ouro. Que honra para Ian Henrique. E dê tudo certo, que ele seja um grande jogador vestindo a camisa do Bugre. Lucão domina pelo campo de defesa, despacha a bola em direção a Bruno José. Deu certo. Bruno José entregou, soltou a Derek. Derek sinaliza a bola do outro lado. Bruninho tá aberto, o Mike também. Recebe Mike, acelera, Isaac passou. Ele tenta o passe para Isaac, recupera com categoria. Léo Moraes sai jogando. Matheus Bueno na sequência recupera essa bola, fica pro time do Londrina. Mas já perdeu. A bola voltou para Matheus Barbosa no mano a mano. Entregou na ponta esquerda para Isaac. Isaac puxou pro pé direito, cavou na grande área. É para Bruno José, afasta a marcação, tira dali. Recomeça o time do Londrina na sequência. Paulinho Mocelinho perde a bola com o Ian. É do Ian que você vai falar. Quem recebe a falta neste momento, Antônio Lupi. Exatamente, Júlio. Só para complementar a sua informação, o que chama a atenção da comissão técnica também é a estatura, né? Um jogador alto. O Ian tem 1,80, de apenas 17 anos. Por enquanto, aplaudido pelo torcedor aqui no Brinco na sua primeira participação no jogo. E agora o Ian tava recebendo a instrução do Humberto Loser. O Valber cobrou a falta rápido e o Matheus Bueno deu uma bronca em cima do Valber. Agora falou, calma, cara, o Ian tava de costas. A bola fica de graça para o time do Londrina, que vai sair jogando com 3 minutos e 30 deste primeiro tempo. Futebol CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Bola solta para o time do Londrina. Clinton tenta sair jogando. A bola fica com o time do Guarani. Marca no campo de defesa. Recomeça o Bugre com o Ian Henrique. Ele recua para Pegorari. Pegorari domina com o pé direito. Tem Lucão aberto pela ponta esquerda. O Mike também vai se posicionando. O Pegorari faz ali a menção de que vai ser jogando com os seus zagueiros. Entrega a bola com o Lucão. Lucão devolve para Pegorari. Tem Valber aberto. Toca para ele. Troca de passes do Guarani pelo campo de defesa. O Bugre espera para avançar com tranquilidade. O time do Londrina marca. Por enquanto a distância não pressiona os dois zagueiros, Valber e Lucão. Valber domina, consegue o passe por dentro, solta a bola com o Matheus Bueno, grande passe para Mike. Mike contra o goleiro Neneca, que afasta, tira dali. E o Neneca joga meio que adiantado, um goleiro líbero, né, Antônio Lupi? Exatamente, ele joga um pouquinho adiantado, tanto é que as duas bolas mais perigosas, o Neneca teve que tirar com os pés. Guarani segue no ataque 0-0 aqui no Brinco. 4 minutos e 30 deste primeiro tempo, torcida do Guarani empurra o time em busca de mais um ataque. Matheus Bueno inicia a jogada, troca passes pelo campo de defesa, solta a bola com o Lucão. Lucão dominou, vai tentar a cavadinha para Mike, bola, boa bola. Puxou para a linha de fundo na cobertura do Gabriel, que acompanha a bola, sai em linha de fundo. Apenas o tiro de meta marcado é para o time do Londrina, sai jogando pelo campo de defesa. Você curtindo a transmissão do Futebol CBN Campinas hoje, às 5 horas tem Avaí e Ponte Preta. A narração de Carlos Cabelo aqui no Futebol CBN, você vai curtir com muita emoção. Mais uma grande transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos no primeiro tempo, por enquanto no Brinco de Ouro, Série B segue. Guarani 0. Londrina também 0. Central da Bola. Sabadão de rodada da Série B, a 16ª. Além de Guarani e Londrina, hoje tem ABC e Criciúma, Avaí e Ponte Preta com total cobertura CBN, Ituano e Juventude, e Tombense e Sampaio Correia. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. Agora mais uma falta ali marcada para cima do Matheus Bueno, hora de opinião aqui na CBN, quase 6 minutos do primeiro tempo. E o jogo, hein, Carlão? Um jogo equilibrado, Júlia. É claro que o Guarani toma a iniciativa por jogar em casa, mas a gente vê um Londrina bem posicionado, tentando marcar a saída de bola, gerando, né, um certo perigo à defesa do Guarani, uma dificuldade, né, com o Lucão,
com o próprio Valber, mas tem um espaço aqui, tem uma brecha entre o lateral direito, o Léo Moraes, e o zagueiro do Londrina, que o Guarani já se aproveitou, principalmente com os passes do Matheus Barbosa. E o Guarani sai jogando agora com o zagueiro Lucão. Lucão tenta a inversão da esquerda para a direita. Ele busca Ian Henrique, matou na coxa. Ian tentou sair jogando, ganha um lateral. Aplaudir de perto por Humberto Lourenço Louser, o comandante do Guarani, em sua segunda passagem, né? A gente falou muito essa semana de Fernando Diniz. E ele tem muita ligação com o Humberto Louser, porque o Fernando Diniz ficou 13 dias no comando do Guarani. Saiu para ir pro Atlético e foi aí que o Louser começou a carreira como técnico. Vem Bugre, Valber, uma bomba de longe. A bola vai para fora sobre o gol. Foi ousado, agora o Valber ousou sonhar, mas dessa vez não deu certo, Antônio Lupi. E do jeito que a bola veio, ele mandou pro gol. Tava de muito longe, como você destacou, Júlio. Pegou por baixo da bola, ela subiu e caiu praticamente dentro da ambulância. Aliás, é a segunda bola que acerta na ambulância. Cuidado ali para os médicos que estão atentos aqui no Brinco de Ouro. Exatamente, porque eles são fundamentais. Das presenças mais importantes da manhã aqui no Brinco. Então tem que tomar cuidado mesmo. Lucão pressionado, sai jogando, entrega a bola com o Matheus Bueno. No giro tradicional do Matheus Bueno, acabou perdendo a bola, mas se recupera na sequência. Quase que fica com ela o Moisés. A bola fica para o time do Guarani. Valber sai jogando, entrega a bola com o Pegorari. Pegorari na fogueira, sai jogando muito bem. Muito bem. Entrega para Mike. Mike pela ponta esquerda, a torcida perde velocidade. Acelera Mike, vai para a finta, para cima do primeiro, recebe a falta do Clinton. O jogo tá parado, falta marcada para cima ali do Mike. E eu já te falei, conversei com você várias vezes sobre essa jogada do Matheus Bueno, né? Você sabe, né, Antônio Lupi? Sei sim, Júlio. E o que foi mais engraçado foi o frisson aqui no Brinco, porque quando o Matheus se complica, a torcida vai. É quando o Pegorari arruma tudo ali atrás, a torcida aplaudiu. E a bola volta para o Guarani pelo campo de ataque. Bruninho dominou, recebeu, tocou para Isaac. Isaac de frente para o gol, devolveu na ponta esquerda. É para Bruninho. Bruninho levanta a cabeça, entrega Mike. Mike dominou, vai tentar o chuveirinho da grande área, faz a finta, puxou para o pé direito. É falta! Jogo tá parado, falta marcada para cima do Mike. Ele foi derrubado numa falta lateral perigosa. Falta para o time do Bugre bater, Antônio Lupi. E a falta foi do camisa número 9, o Clinton. Um leve toque na canela, mas que deve ter doído uma barbaridade ali no Mike, porque ele segue caído, reclamando de dores na canela esquerda. A falta foi do Clinton, camisa número 9, nigeriano, principal peça do ataque do Londrina. A falta é perigosa, lado esquerdo. Bruninho ajeita a bola será levantada na área do Neneca. Muito bem, agora eu tô observando bastante o Ian Henrique. Toda hora alguém dá uma instrução do que ele tem que fazer. Dessa vez o Pegorari saiu lá do gol, foi lá, falou: Ian, pode ir para a área. Somente o Matheus Bueno na cobertura. Todo o time do Londrina, 11 jogadores, todo mundo dentro da área. É falta, Bruninho por baixo, afasta a marcação, tira dali. Ganha o escanteio, depois o chute por baixo. Escanteio pro Bugre bater. Falta batida por baixo. Léo Moraes no primeiro pau mandou a bola pela linha de fundo. O primeiro escanteio do jogo é para o Guarani. Mike Bruninho na bola. É o escanteio duplo do Guarani. Mike com a perna esquerda, Bruninho com o pé direito. Escanteio marcado para o Bugre. Agora o Bruno José vai lá para a área, troca de lugar com o Ian, que tá ali na cobertura. Matheus Bueno também. Bruninho deixou para Mike, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, Lucão ajeitou para Bruno José de cabeça, mergulha, a bola vai para fora. Tentou ali um peixinho a la Van Persie, o Bruno José, a bola foi direto para fora, tiro de meta, Lupe. Do jeito que a bola veio, depois de um toque do Valber pro meio da área, o Bruno José se atirou na bola, o Neneca só acompanhou a saída pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro do Tubarão. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 10 minutos jogados, primeiro tempo no Brinco de Ouro, 16ª rodada da Série B, segue... Guarani 0. Londrina também 0. Central da Bola. Hoje tem início a 14ª rodada da Série A do Brasileirão. Vasco pega o Cruzeiro em São Januário, Cuiabá recebe o Bahia, Atlético Mineiro, Corinthians, duelo no Mineirão, Curitiba e América no Couto Pereira, e às 9 da noite no Allianz Parque tem Palmeiras e Flamengo com total cobertura CBN. Futebol Globo CBN. Grande Fábio Chaib. Tava com saudade de você, viu, Fábio Chaib? Você é gente boa pra caramba, viu? Ah, eu também, Júlio. Agora vamos ficar mais próximos, né, no dia a dia. E um detalhe, adorei sua camisa. Bela camisa, hein, Julião?
Que belo momento. Não fica tirando com a minha cara, não, que eu fui sincero com você, não Fábio Charles. Eu também, achei muito bonita, muito. Tá na moda também, é o momento certo para usar. A hora que você observar a marca da camisa, você vai ficar mais apaixonado ainda. É mais ou menos de acordo com a sua condição financeira, Fábio Charles. Ô, Carlão, já que você tá com o poder no microfone aí, e o jogo, hein, Carlão? Olha, o Guarani enfrenta dificuldades. O Londrina com uma marcação muito bem encaixada. Agora, teve um lance aqui do Isaac, que ele preferiu dar o passe aqui pro lado esquerdo. Mas chuta no gol, abriu, né? Teve uma do Matheus Barbosa também. Eu não sei, o jogador brasileiro também, eles não treinam mais, né? Chutes de longa distância, mas aproveitar. O Londrina tem uma marcação muito fechada, muito bem compactada, poderia chutar. Olha aí. E vem Londrina, chapéu pra cima do Valber, o chute de longe, a bola vai pra fora. Foi na ousadia agora o Igor Leite, erros de cobertura do Guarani. Tiro de meta pro Pegorari bater. Camisa número 10, Igor Leite. Até fez um drible bonito pra cima do jogador do Guarani, só que na finalização a nota foi lá pra baixo, nota 2. Isolou o tiro de meta já cobrado pelo Pegorari. A bola fica pro time do Londrina, sai jogando pelo campo de defesa, a bola solta com o Léo Moraes. Léo Moraes secou, entrega a bola, entrega com o Patrick. Patrick vai ser jogando com tranquilidade, esse é o Gabriel, na verdade. Agora sim com o Patrick. Patrick dominou, apertado pela marcação do Derek. Gabriel domina o time do Londrina. Derek aperta, ele pede ajuda do companheiro, então Bruninho se aproxima da marcação do Léo Moraes. A torcida pede para apertar, o Derek aperta, mas aperta com falta. Jogo tá parado, falta marcada é pro Londrina fazer a cobrança. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Vem Londrina para ataque, bola solta com Paulinho na ponta esquerda, levantamento do meu gol, Pegorari fica com ela. Segura firme, tem pressa para sair jogando. Pegorari reclama da falta de opções, vai sair jogando por baixo com tranquilidade com Ian. Ian domina, entrega Valber, Valber levanta a cabeça, tem Lucão pertinho dele. O Guarani vai espalhando aos pouquinhos, vai distribuindo os jogadores do campo, Antônio Lupe. Só para complementar a informação que nós destacamos no início da jornada, melhora e muito o público no tobogã, tanto na parte inferior quanto superior. O torcedor deixa para chegar mais em cima da hora ali do apito inicial da partida. Público interessante, público bom aqui no Brinco, Júlio. E agora uma falta ali pra cima do Bruninho, a torcida fica reclamando, pedindo cartão amarelo, mas por enquanto, Diego Pombo tá controlando bem o jogo. Você sabe que o Diego Pombo é modelo, né, Lucas? Sim, tem toda a pinta de modelo. Ele participou de um reality também. Também, eu não lembro qual, mas participou. É aquele que a gente, quando vai pro campo, quando vai cuidar dos animais, precisa seguir toda uma risca, regras criteriosas. Eu não acompanho. Entendi, também não. Mas ele é modelo. A bola volta para Paulinho. Paulinho domina para o time do Londrina. Entrega, solta a bola com o Nicolas. Nicolas domina. Paulinho encosta nele. Pediu, recebeu. Grande bola. Paulinho tocou para Nicolas. Linha de fundo. Cruzamento na área. Buscava Igor Leite. A bola passa por todo mundo. Toda extensão saiu. Ela sai em linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado é para o time do Guarani fazer a cobrança aos 14 minutos. 14 minutos deste primeiro tempo, por enquanto 0-0, tudo igual. É a 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, por enquanto com loser no brinco. O Guarani tem 2 jogos, 2 vitórias, contra a Vitória e contra a Mirassol. Vai em busca da 3ª vitória consecutiva, jogando como mandante. Pegorari sai jogando com o Mike, revolução vem com o Pegorari. Pegorari sai jogando com o Valber. O Valber tem aberto o Igor Henrique, Ian Henrique pela ponta direita. Ele prefere voltar, volta por dentro. Solta a bola com o Lucão. Lucão recebeu, o Bruninho se aproxima, pede bola do Mike. Recebe. Mike na ponta esquerda, tenta acelerar contra a marcação do primeiro. Clinton aperta, Mike perdeu. A bola volta para o time do Londrina, contra-ataque no mano a mano. Iago recebeu na ponta direita. Iago levantou a cabeça, tentou o cruzamento na cobertura. Lucão afasta aquele perigo. Bruninho vem na cobertura, não consegue ficar com ela, mas recebe a falta. Bruninho agora recebe a falta, o jogo tá parado, falta marcada pelo campo de defesa. O Carlão, já é a segunda saída de bola errada do Guarani aqui nesse lado esquerdo, hein, Carlão? Júlio, é claro que tem a ver com a marcação do Londrina, uma marcação alta, com os 3 atacantes pressionando a saída de bola. Só que a saída de bola do Guarani muito lenta, pouco qualificada, errando muito, e o Londrina percebeu que uma possível chave do sucesso é ajustar esta marcação e dificultar a saída de bola do Guarani. Está dando certo até aqui. Agora o Valber tentou ali o lançamento pro Bruninho, diretamente pro campo de ataque. A bola foi para fora, lateral marcado é pro time do Londrina sair jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos jogados, é o primeiro tempo no Brinco de Ouro, 16ª rodada segue. Guarani 0. Londrina
também 0. Central da Bola. E agora é oficial, Vitor Roque é do Barcelona. Neste sábado, Atlético Paranaense e Barcelona assinaram um contrato de venda do jovem jogador de 18 anos. A negociação foi fechada por 74 milhões de euros, cerca de 400 milhões de reais. Essa é a segunda maior transação da história do futebol brasileiro. Só fica atrás de Neymar, que foi vendido do Santos para o próprio Barcelona por 88 milhões de euros em 2013. Futebol, vamos CBN. É o futebol, CBN Campinas, pode ligar que aqui tem jogo. O Guarani teve um grande contra-ataque, a bola fica de graça agora para o time do Londrina. Vai ser jogando leque pelo campo de defesa com tranquilidade ali com o Nicolas. Já vamos batendo 16 minutos, quase 17 do primeiro tempo no Brinco. Temperatura gostosa para a prática do futebol. O torcedor comparece para incentivar o Guarani em busca de mais uma vitória como mandante. É o Londrina quem vem para ataque. Iago Dias tenta sair jogando pelo campo de ataque. A bola fica de graça para o Guarani, sai jogando com o Pegorari. Pegorari entrega para Ian. Ian domina com tranquilidade. Ele faz a proteção com o corpo, tentou a caneta para cima da marcação, perdeu a bola. Ian. A bola fica de graça para o Londrina, tenta sair jogando na sequência. A bola bate na marcação do jogador do Guarani, mas bateu também no Iago Dias. Fica de graça, lateral marcado para o Guarani, sair jogando pelo campo de defesa. Chegamos a 17 minutos, 17 é o primeiro tempo. Bola solta para Bruno José. Bruno José tenta sair jogando com tranquilidade. Ele volta a bola com o Lucão. Lucão espalha para o time do Guarani. Solta a bola com o Mike. Prefere não forçar, domina, devolve a bola com o Lucão. Lucão levanta a cabeça, tem aberto também o Valber. Com ele o Matheus Barbosa, recebe o Matheus de primeira, devolve a bola com o Lucão. Lucão pede a movimentação do Isaac, prefere o passe curto com o Matheus Barbosa. Matheus Barbosa vem para a distribuição de jogo, solta a bola com o Matheus Bueno. Bueno domina, carrega, boa bola boa é para Isaac. Passou Ian na ponta direita, recebeu, puxou para a linha de fundo, pintou cruzamento na área, trava a defesa, manda a bola para escanteio. É escanteio para o Guarani bater. E uma bola que foi esticada para lá da lateral direita pelo Isaac. O Ian fez o domínio, poderia ter cruzado de primeira, mas a bola pegou por último no jogador do Londrina. Guarani ganha escanteio, dessa vez é pelo lado direito. Bruninho vem para a bola. Bruninho, ele vem para a cobrança do escanteio para o time do Guarani pela ponta direita do campo de ataque. Vem bola na grande área. Preocupação para o Neneca. Neneca apenas no seu segundo jogo como profissional, goleiro do Londrina, levantamento da primeira trave, afasta a marcação, tira dali. Ian tentou dominar de cabeça, escorregou a marcação, a bola voltou ainda para Ian, deu certo. Matheus Bueno domina, ele carrega, entrega pela ponta direita para Bruninho, Bruninho balança para cima da marcação, Ian tá pertinho dele, Bruninho tentou fazer jogada de efeito, quase perde a bola sai em linha lateral. Arremesso manual marcado é para o Guarani fazer a cobrança pelo campo de ataque. 19 minutos do primeiro tempo, Ian Henrique, é ele quem domina, vem para a cobrança do lateral, ele pede a movimentação do Derek. Derek tá pedindo bola no peito, recebeu, Derek dominou, devolveu para Ian. Ian tentou o domínio, mas a bola saiu. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E a bola volta para o time do Guarani pelo campo de ataque. Matheus Bueno. Bom passe bom. É para Mike. Mike domina pela ponta esquerda. A torcida perde pressa. Mike acelera, vem com ela. Dominou, tocou para Bruno José. Aberto pela ponta esquerda. Bruno José, ele é rápido, veloz. E escapa na marcação do primeiro na bola. Recupera Léo Moraes. Bruno José fica na bronca, segundo o árbitro, nada. Léo Moraes domina, arranca na velocidade. Paulinho passa, pede no comando. Recebeu o Clinton. Clinton dominou, tocou, vai bater de fora da área. Pegorari fica com ela. Arrisca de longe, foi no contra-ataque, agora fácil defesa do Pegorari, Lupi. Mas no meio do caminho, no chute do Clinton, camisa 9, a bola acabou desviando no Matheus Barbosa, só que o Pegorari estava atento, a bola foi no centro do gol e o camisa 1 do Bugre fez a defesa. Falando em goleiro, o Guarani deve anunciar nos próximos dias a contratação de mais um jogador para o gol. Com a saída de Tony, Douglas Borges do Botafogo é o alvo da diretoria. A bola volta para o campo de ataque do time do Guarani. Agora o Bruno José tentou a jogada de efeito. A bola se perde em linha lateral. O jogo está parado, arremesso mal marcado é para o time do Londrina ser jogado pelo campo defensivo. E o jogo truncado, né, Carlão? Um jogo difícil para o Guarani, não é fácil não. Londrina está numa situação difícil. Mas o jogo não é fácil não, Carlão. Pelo menos até aqui, tecnicamente, o Guarani não está bem. Teve este lance aqui do Bruno José, a saída de bola complicada. Tanto é que o Humberto já inverteu, estava saindo com o Matheus Bueno, já sai com o Matheus Barbosa, mas até agora não surtiu efeito. O menino Ian Henrique já começou a sentir um pouco a cobrança do jogo, né?
e o Clinton já cai ali na dele, já impedindo as descidas. É um Londrina que dentro da proposta dele está saindo melhor no jogo, consegue encaixotar o Guarani. Agora o Bruno José chamou o Bruninho para a esquerda, para ele voltar para a direita, tem autonomia. Os dois jogadores do Guarani, eles trocam de posições, o Bugre vem para o ataque, Ian dominou pela ponta direita, tentou o domínio. A bola bate na marcação do jogador do Londrina, se perde em lateral. Arremesso mano marcado, é para o time do Guarani fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque, vem na movimentação. Bola solta para Ian espera a passagem ali do Derek, recebeu na linha de fundo, o Derek tá fora da área, o centroavante, ele usa o corpo, protege contra a marcação de dois jogadores, chapéu no zagueiro. Galera gosta, Derek foi ousado, aplica um grande drible. Na sequência, a bola fica de graça para o Guarani. O Derek tá sentindo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 22 minutos do primeiro tempo no Brinco, segue. Guarani, Londrina. 0-0. Central da Bola. Pelo tênis em Wimbledon, Biadad venceu a romena Sorana Cister por 2-0 e avançou para as oitavas de final. Na próxima fase, a brasileira pode enfrentar a atual campeã, a cazaque Helena Ribazina, que enfrenta a britânica Katia Boutier, hoje valendo vaga nas oitavas de final de Wimbledon. Tá fazendo bonito a Biadad no Grande Slam, viu, Júlio? Pode ligar, até aqui tem jogo, 22 minutos do primeiro tempo. Guarani vem para ataque, bola solta com o Ian na ponta direita. Dominou, entregou, soltou para Bruno José, linha de fundo, toque para Derek na casinha. Guarani. Gol! Do Bugre! Guarani! Derek! Jogada trabalhada pela ponta direita em velocidade. Uma bola muito boa do garoto Ian pro Bruno José, ele puxou pra linha de fundo. O Derek estava na área sozinho, o Bruno José teve visão, entregou na pequena área, ele mergulhou de cabeça, mandou pro fundo da casinha. Beleza, Bugre, beleza, Derek, beleza, Bugre, explodindo. A torcida do Guarani de alegria no Brinco de Ouro abre o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, Guarani na frente. Derek, o detalhe do gol do Guarani é seu, Antônio Lupe. E que bela jogada pelo lado direito do ataque do Guarani. Ian Bruno José, antes do cruzamento, deu tempo do Bruno José levantar a cabeça para observar o posicionamento do Derek, que dentro da pequena área, de cabeça, mandou a bola para o fundo da meta do Neneca. Derek marca o 6º gol dele na temporada, o primeiro do Guarani no jogo. Tá no placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Londrina 0. Puta maneiro, Derek artilheiro, e que briga boa. Agora Derek 6 gols. Bruno Mendes 5 gols, 2 baitas centroavantes, Carlão, Guarani na frente, 1-0, gol do Derek. O lance está em revisão, mas deveremos ter aí a confirmação, mas um gol importante, que sai numa hora sensacional, porque o Guarani não estava bem no jogo, né? Londrina conseguiu encaixotar essa marcação e o Guarani com dificuldade de entrar na área, de finalizar também. Carlão. Opa! Pelo replay aqui, eu tô no monitor aqui no estúdio, tá um pouquinho adiantado, o lance bem ajustado aqui mesmo, mas parece que o jogador do Guarani tá um pouquinho adiantado. O Bruno José ou o Derek? Bruno José. É o passe do Ian pro Bruno, então. O Bruno José tá um pouco adiantado na hora que foi feito o lançamento para ele. Coisa mínima assim, né? Porque a linha tá sendo traçada bem em cima, mas parece aqui a olho nu que tava impedido, viu? Mas independente do que acontecer, vamos ver, de repente o gol pode ser validado, mas já é algo para dar confiança pro time. Olha lá, o gol foi confirmado. Confirmado, gol! Guarani 1-0, gol confirmado, lance muito difícil, informou o Fábio Scheib, linha pra lá, linha pra cá, tem todo um tracejado. O importante é que nesse momento o Guarani sai na frente, né, Carlão? E um gol que sai na hora certa, agora tudo confirmado, tudo concretizado. Um gol importante pro Ian, que participou, não foi o assistente direto, mas participou, já sai aquele nervosismo, já fica mais leve pra partida. O Bruno José, se não é um artilheiro, se não um fazedor de gols, mas como colabora, né, tanto ofensivamente como defensivamente, mas pro jogo, pro Guarani, sensacional, porque o Londrina já começava a gostar da partida, o Guarani, tecnicamente, até aqui não fazia um bom jogo.
Guarani na frente, sai na frente o Bugre com o Derek, 26 minutos do primeiro tempo, vem pro campo de ataque, o Guarani com confiança, vem com o Mike. Mike domina, entrega a bola pela marcação. Entrega a bola pertinho ali dele, era o Matheus Bueno quem domina. Matheus Bueno domina, já entrega a bola pelo campo de defesa com o Valber. O Valber de primeira para Lucão, Lucão para a ponta esquerda, ele vem para o domínio de bola contra a marcação do primeiro, entrega a bola para Pegorari. Pegorari vai ser jogado para o time do Guarani pelo campo de defesa. Ele faz o passe, entrega a bola solta no comando para Valber. Valber dominou, ele vai tentar o levantamento para o campo de ataque, levanta, tocou para Derek, Derek deixa a bola passar, a bola fica de graça para o Londrina, vai ser jogado com o Nicolas. Nicolas domina, entregou, soltou para Paulinho, mas o jogo tá parado, o Bruno José chegou duro. Eu até acho que ele vai tomar o cartão amarelo, viu, Lupi? Eu tenho certeza, Júlio, porque o árbitro tira o cartão do bolso e aplica pro Bruno José, camisa número 17. Deu carrinho por trás, só atingiu o jogador do Londrina, cartão bem aplicado pro 17 do Bugre. Futebol, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. 27 minutos do primeiro tempo, bola solta para o campo de defesa, domina Gabriel, Gabriel para o time do Londrina, tenta o passe para Moisés, antecipa ali o Matheus Bueno, ele tentou dominar, mas não consegue o domínio, mas a galera aplaude, gosta porque acabou interceptando, desarmando o ataque do time do Londrina. As participações do ouvinte, o torcedor participa aqui da nossa transmissão, pois não, Fábio? Tem muita gente participando, Julio, pelo YouTube, aqui pelo chat do YouTube. Um abraço pro Matias Mattioli. Ele tá lá em Anchieta, em Santa Catarina, curtindo o somzão da CBN. O Robson Vitoriano também tá em Leme. O Daniel França tá aqui no estúdio, mas tá curtindo com a gente aqui também a nossa transmissão. Um abraço também pelo WhatsApp, muita gente mandando mensagem. O Carlos Almeida tá em Santos, tá torcendo pro Bugre. A Isa Lima tá aí no estádio, tá no brinco e diz que vai ser 3-0 para o Guarani. Um abraço também para o Edson Torres e para Magda Torres, que estão lá em Las Vegas curtindo o Guarani, vibrando com o gol do Guarani. Um abraço também para a filha Carol Torres, que fez 18 anos na quinta-feira. Tá pedindo um abraço aqui, parabéns então, tudo de bom e curtindo a vitória do Bugrão. Está lá em Las Vegas? Em Las Vegas, Very Edson nice. Torres, Magda Torres e Carol Torres curtindo o somzão da CBN, falando que tá curtindo por lá também. Beautiful, very nice, my friend. Very a bola nice. volta pro campo de ataque do time do Guarani. Bola solta com o Bruninho. Bruninho tocou pra Matheus Bueno, limpa o lance. É pra Mike, Mike de primeira, pra Isaac. Passou e curto no Mike. Na sequência, Londrina recupera, solta a bola com o Igor Leite pra Iago. Iago, um bolão na ponta direita pra Paulinho. Paulinho dominou, levantou a cabeça, levantou na afasta do cão, tira dali. A bola volta para Paulinho, ele protege contra a marcação. Mike, recupera Mike. Solta a bola com o Bruninho. Bruninho ameaçou fazer ali a finta para cima da marcação, recebe a falta. E se pintou cartão amarelo pro Bruno José lá, Lupe, tem que pintar pro Paulinho aqui também, né? Ele adota o mesmo critério, né, Júlio? Não foi uma jogada tão forte como a do Bruno José, mas o Paulinho Mocelin, ele atinge o jogador do Guarani por trás. Por isso, o Pombo aplica o cartão amarelo pro 7, Paulinho Mocelin. Tem uma pergunta pra você, Lupe. Você pode fazer. Quando o Diego Pombo faz uma boa arbitragem, por exemplo, ele acertou, confirmou o gol do Guarani, se ele passar ileso aqui sem nenhum erro, tem dança no Pombo também pro árbitro? Claro que tem, né? Mas é uma dança do Pombo mais contida, né? No vestiário, ali junto com os seus companheiros. Entendi. Eles comemoram com o hit do Pombo. Bola solta pelo campo de defesa, vem Lucão dominou, recolheu, soltou essa bola do comando para Isaac. Isaac para Matheus Bueno, acelera, solta a bola com o Derek dominou, recolheu, escapa para a marcação do primeiro, soltou para a ponta esquerda para Bruninho. Bruninho dominou, escapa para a marcação, soltou, é para Mike dominou, recolheu, devolveu, soltou para essa bola para a ponta esquerda para a chegada do Bruninho, devolve a bola para Lucão dominou, recolheu, soltou essa bola para Matheus Bueno, gira a bola pela ponta esquerda, boa finta do Matheus Bueno, vai ganhar falta, a arbitragem mandou seguir. Não sabia de falta não. Igor Leite recupera na bola, segundo o Diego Pombo, já entrega a bola com Moisés tem água pela ponta esquerda, domina, recolhe, ele devolve a bola pelo campo de defesa, agora tentou sair jogando ali com rapidez e velocidade, a bola bateu na marcação do jogador do Guarani, se perdeu em linha lateral. Eu fiquei narrando, tentando prestar atenção na placa ali que o sistema de som tava falando, tem algum carro estacionado aí, entendi que tem X na placa. Olha lá. Não é o seu, não. Não é, né? Eu fiquei com medo de ser o meu, mas na hora que ele falou a cor, não era. Ah, tá. Mas tá tranquilo. Você tá com aquele ainda, né? Tô com aquele lá. É, a cor é igual, mas o modelo é diferente. Tá tranquilo, qualquer coisa eu te aviso.
Não, então, Parada técnica aqui no gramado. E agora eu deixei todo mundo tem a placa X, tá ouvindo? Assustado. Mas eu só entendi o X, o resto eu não entendi mais nada. Ó, o jogo tá parado, são 31 minutos do primeiro tempo. E aí, Carlão, o Guarani tá na frente, 1-0, gol do Derek. O gol foi importante pro Guarani serenar, assentar um pouquinho, né? Já corrigiu a saída de bola. O Londrina também já não pressiona tanto, já não gera tanto perigo como gerou antes de ter tomado o gol. O Bugre fica com a bola, 67% de posse, com algumas finalizações, 5-2 em finalização. Então vai fazendo um jogo seguro. Depois de um começo um pouco, não assustador, mas um pouco abaixo. E o Londrina, a proposta dele se sobressaindo, né, de uma marcação forte, principalmente na saída de bola. Agora não, já é um jogo mais equilibrado, com o Guarani administrando, com o Guarani seguro. Os jogadores que participaram do gol mais confiantes, né, o caso do Ian, importante, né, quando você ainda está inseguro, tá ali um pouco nervoso, é bom ir se soltando, né, tocando a bola, fazendo um toque mais tranquilo, mais simples, aos pouquinhos vai exercendo aí um papel diferente com jogadas mais elaboradas, como foi na hora do gol e o Bruno José fazendo um cruzamento importante pro Derek. Até aqui, o melhor momento do Guarani na partida, não com relação a jogadas claras, jogadas criadas, exigindo do goleiro Neneca, mas fica com a bola, controla o jogo, acelera quando necessário, desacelera também, e a saída de bola, que era um momento perigoso, que era onde o Londrina estava conseguindo criar alguma coisa, gerar um perigo à meta do Guarani, isso não acontece mais, então é o Guarani que agora, neste momento, tem as rédeas do jogo, Julião. Muito bem, vamos ter o reinício do jogo. São 32 minutos do primeiro tempo. O Guarani vai vencendo por 1-0. Aproveitar que o jogo será reiniciado para fazer o giro aqui com o nosso Fábio Scheibe. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. Agora são 33 minutos do primeiro tempo. No brinco segue. Guarani 1, gol do Derek. Londrina 0. Central da Bola. Hoje é dia de Copa Paulista também, às 3 da tarde tem Primavera e Bragantino, às 4 tem Grêmio Prudente Comercial e às 7 horas da noite tem São José contra a Portuguesa, a querida Lusa, entrando em campo então pela Copa Paulista às 7 da noite contra o São José. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. O jogo tá parado, lateral marcada pro time do Guarani, sendo jogando Ian Henrique. Ele faz uma movimentação com o Valber. Valber domina, entrega a bola com o Lucão. Lucão é o último jogador antes do goleiro Pegorari. Agora sim ele faz o recuo pra Pegorari. Com calma, sem pressa, o Guarani vai administrando o resultado, deixa o tempo passar. A bola chega no Valber. Valber domina, carrega o piano, vem por dentro. Ele vai tentar acelerar a bola pro campo de ataque. Tentou ali a cavadinha pra Bruninho. Recupera a defesa do Londrina, toca de cabeça. A bola fica de graça pro Guarani. O Bruninho dominou, entregou na ponta esquerda para Mike, pode pintar cruzamento na grande área, prefere o passe para Matheus Bueno, tem liberdade, vai chuveirar na grande área e faz inversão, da esquerda para a direita para Ian Henrique, o passe foi muito forte. Matheus Bueno faz o passe forte para Ian Henrique, a bola se perde a linha de lateral, apenas o arremesso marcado é para o time do Londrina fazer a cobrança para o campo de defesa, vai sair jogando a equipe do Leque. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Júlio. Pois não, Lupe. Eduardo Souza coloca 6 jogadores do banco de reservas do Londrina no aquecimento. Londrina vai mexer, provavelmente no intervalo no segundo tempo, insatisfeito o Eduardo Souza, que foi muito tempo auxiliar do Doriva, né? E vem Guarani pro ataque, levantamento da grande área, Matheus Barbosa, trava a defesa. A bola tá viva, voltou pra Bruninho, pela ponta esquerda, Bruninho domina, carrega contra a marcação do primeiro. Ele tenta fazer o passe, a bola bate na marcação. O Eduardo Souza foi por muito tempo auxiliar técnico do Doriva. Doriva passou pelo Ituano, passou pela Ponte Preta, passou pelo São Paulo. O Eduardo Souza na época era auxiliar dele e agora aí tá na carreira solo, né? Vivendo aí a carreira de técnico, né, Lucas? Ele começou, ele também foi auxiliar lá no Atlético, né, da Comissão Permanente Atlético Goianiense. A primeira experiência como técnico foi lá, de forma interina. Na Aparecidense também foi técnico, voltou pro Atlético e agora Londrina. E agora o Bruninho tentou fazer uma jogada de efeito, um corta-luz. Um drible com o corpo, quase deu certo, a bola escapou dele, foi para a linha de fundo, apenas o tiro de meta. Marcado é para o time do Londrina fazer a cobrança pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN.
35 minutos, é o primeiro tempo no Brinco, segue. Guarani tem um gol marcado pelo Derek. Londrina. Tubarão 0. Central da Bola. Amanhã pela Série A, o Santos recebe o Goiás às 11 horas da manhã na Vila Belmiro. Também tem Fluminense Internacional no Maracanã, o Bragantino encarando o São Paulo e o duelo entre vice-líder e líder do Brasileirão, Grêmio contra o Botafogo, na Arena do Grêmio às 6:30 da noite. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone da CBN Campinas. A bola volta para o campo de ataque do time do Londrina, a tentativa do lançamento. O Ian Henrique foi dominar, escorregou. Por sorte, a bola não bateu nele, então voltaria de graça para o Londrina. No lance anterior, o Matheus Barbosa também escorregou. Ou o gramado tá molhado, não sei, colocaram a chuteira errada. Tá todo mundo escorregando lá na defesa, viu, Lupi? É verdade, o camisa número 30, o Ian, agora, como você disse, contou com a sorte. E também antes do jogo, né? Isso é normal em praticamente todos os estádios do Brasil. Antes do jogo, o sistema de irrigação, ele é ligado, ou seja, o gramado fica mais rápido, fica molhado, só que a rapaziada também tá escorregando. Exatamente, agora a bola vai sair, vai ser cobrada ali pelo Ian, é lateral pela direita, Ian joga a bola no ataque, a bola volta reboteada para ele domina com o corpo, apesar de ter 17 anos, tem 17 anos mesmo, né, Lu? Tem certeza, né, 100%. 17 anos porque teve um jogo que ele foi relacionado, e aí eu falei 18, e tem um ouvinte que era amigo dele, falou que é 17 porque ele ainda não tinha feito 18. A gente aprende no erro. Não, mas é porque o corpo dele, ele é um touro, cara. E vem Guarani pro ataque, domina. Bruno José cruzou na área pra Bruninho, de frente pro gol. Pintou, rolou pra Derek, limpou, pintou, golaço. Afasta a marcação, tirando ali. Se vai pro gol, meu amigo, era um golaço. A defesa trava, mais um ataque do Bugre, Lupi. Eles são amigos, eles são companheiros, mas essa o Bruninho tinha que mandar pro gol. Rolou pro Derek, só que tinha muita gente de azul na frente dele. Foi bloqueado pela defesa do Londrina. Guarani ainda tem a posse de bola. Agora o jogo tá parado, o Diego Pombo tá esperando algum sinal ali, não entendi muito bem, mas o jogo é reiniciado. A bola volta pra Derek, no pivô pra Bruninho tentou limpar o lance, a bola voltou pra Matheus Barbosa prefere ajeitar. Ele entrega a bola com o Bruno José, vem pela velocidade na marcação do primeiro. Bruno José balançou, invadiu grande área, puxou pra linha de fundo, bateu na trave! Explode no travessão, Bruno José com muita velocidade. Bruno José agora, a pedido do Lousia, finalizando cada vez mais, né, Antônio Lupi? Pisando na área, finalizando e com dribles rápidos. Esse é o Bruno José, que conseguiu sair da marcação, só que na finalização a bola bateu naquele ferro de sustentação da rede que fica atrás do gol. Tiro de meta já cobrado pelo Neneca. Você tá querendo dizer que eu narrei tudo errado, não bateu na trave. 60% de erro, mas tá tudo certo. O importante é que você trouxe emoção pro ouvinte. A bola fica de graça pro time do Londrina. Léo Moraes, jogando pelo campo de defesa, entrega a bola pra Neneca. Neneca entregou, soltou pra Patrick. Patrick girou pra Neneca mais uma vez. Apertado, Neneca colocou na fogueira. Ele afasta, tira dali. A bola volta de graça, matou no peito. Como da categoria o Mike. Mike amortece. Cobertou na bola. Soltou para Valber. Valber dominou. Tocou agora para Ian Henrique. Ian Henrique na velocidade. Escapa na marcação do primeiro. Lá vem ele. Ian, um touro. Soltou. Trabalhou para Matheus Bueno. Matheus Bueno na direita para Bruno José. Bruno José pintou levantamento para Derek na grande área de voleio. A bola vai para fora. Praticamente uma repetição do gol. Dessa vez o cruzamento veio à meia altura. Tentou emendar um voleio, a bola foi pra fora, Lupi. E dessa vez quem deu tapa pro Bruno José ali no meio campo foi o Matheus Bueno. Pela lateral direita, o Bruno José foi em velocidade e fez o cruzamento pra trás de voleio. O camisa número 11, Derek, autor do gol do Guarani, deu de voleio. A bola, na minha sensação aqui, desviou no jogador do Londrina e se perdeu pela linha de fundo, mas o árbitro marcou apenas um tiro de meta. E você participa da nossa transmissão pelo WhatsApp, mande sua mensagem 199186-9070, 99186-9070, mande aí a sua mensagem para nossa transmissão. A bola volta para o time do Londrina pela ponta direita, domina Léo Moraes. Léo Moraes, ele faz o passe por cima, bola em profundidade, vem na cobertura Mike. Fica com ela, na sequência pediu a falta, a arbitragem entendeu que não.
Foi limpa a marcação do Londrina. Lateral marcado, já cobrado. É o Moraes, solta a bola com Clinton. Clinton protege com o corpo, ele faz o giro. É o Igor Leite, na verdade, devolveu, solta a bola para Gabriel pelo sistema defensivo com João Paulo. João Paulo domina, levanta a cabeça, entrega para Igor Leite. Na ponta direita, Igor Leite vem com ela. Passe, Iago Dias pede no comando também. O jogador do time do Londrina, o Léo Moraes. Ele tenta o passe por cima, afasta a marcação, tiro dali. Derek sobe de cabeça, divide no meio campo, deu certo, a bola volta para Bruninho. Na velocidade, Bruninho acelera, volta a bola pela ponta esquerda, travado pelo Igor Leite, sem falta, limpo no lance, bonito desarme do Igor Leite. A bola volta para o time do Londrina, contra-ataque, bola solta para Moisés pela ponta esquerda, contra a marcação de dois jogadores. Ele faz o passe com velocidade para João Paulo. João Paulo dominou, recolheu, tabelou com o Nicolas. João Paulo agora acionou Igor Leite. Igor soltou para Clinton, tá fora da área, o centroavante. Ele vem aqui pela ponta direita, marcação do Mike, linha de fundo. Clinton vai tentar o cruzamento. O Mike diminui o espaço dele, conseguiu cruzar, levantou na grande área para Paulinho, afasta a marcação, tira. A bola volta para Patrick, perdeu na cabeçada ali para um Derek. A bola volta para Isaac. Isaac tentou acelerar, a bola desarmada pela defesa do Londrina. Londrina adianta a marcação, vem para o campo de ataque agora com o jogador que era o Nicolas. Nicolas dominou, girou, soltou para a chegada do Paulinho. Paulinho faz o giro da esquerda para a direita para João Paulo. João Paulo para Igor Leite. Léo Moraes passou. Clinton também. Clinton recebeu pela ponta direita. Léo passou, linha de fundo é para ele. Vai chover na grande área. Cruzamento na boca do gol. A bola passa por todo mundo. Afasta Ian. Aplaudido pelo Pegorari. Não quis saber de brincadeira, não jogou sério. Ian Henrique manda a bola para escanteio, Lupe. Mas faltou ali um companheiro falar pro Ian que ele estava sozinho e tranquilo, que ele poderia, quem sabe, fazer o domínio. Garoto, primeiro jogo como profissional, mandou a bola pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe do Londrina. Aparentemente pela faixa de capitão é o João Paulo na cobrança. Alô, Gustavo Cearazinho, grande Gu, ouvindo a CBN, participando aqui. Grande abraço pra você. Escanteio marcado. Bola na trave, vai entrar na casinha. Gol do Londrina. Londrina. Pra empatar o jogo, 42 minutos do segundo tempo, levantamento na grande área, o Clinton. Tive a impressão que o último toque foi no camisa 9 do Londrina, a bola bateu na trave, foi entrando devagarinho, pegou horário, não conseguiu se recuperar, a bola morreu no fundo do gol. Londrina empata o jogo, 42 minutos, a bola parada, levantamento da grande área, desvio na segunda trave, bola na trave, bola por fundo da casinha. Londrina empata no brinco, tudo igual, 1-1. Detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. O escanteio que foi dado de graça pro Londrina. O João Paulo, que pega muito bem na bola, mandou a bola no meio da confusão, teve um leve desvio e ela acabou sobrando pro Clinton no segundo pau, que de primeira mandou a bola na trave, mas depois ela morreu na rede do Pegorari. Clinton marca o quarto gol dele na temporada, o primeiro do Londrina no jogo. Tá no placar do Brinco, Londrina 1, Guarani também 1. Carlão na bola. Guarani teve desatenção, o Londrina foi lá e empatou, Carlão. Talvez a única possibilidade do Londrina realmente incomodar, porque não tem uma jogada, não tem uma triangulação, e o Lupe foi feliz, um escanteio bobo, né? Uma falta de comunicação. O Ian, para evitar qualquer problema, já deu escanteio, mas faltou realmente o grito. E aí, num vacilo da zaga, o Clinton fez o gol e o Londrina sequer estava pressionando, né? Então, uma judiação o Guarani ter tomado o gol. Não faz lá uma grande partida, mas administrava o jogo, levava a vitória para o intervalo com muita segurança. Lateral marcado para o time do Guarani, agora são 44 minutos deste primeiro tempo, 44 minutos, o Bugre está buscando o segundo gol, bola lançada do Ian para Matheus Barbosa, afasta a marcação, tira dali. Futebol, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Agora a bola volta para o time do Londrina. Igor Leite tenta puxar o contra-ataque. A bola bate na marcação. Na sequência, falta do Bugre. Você participa da nossa transmissão pelo WhatsApp 19991869070. Mande a sua mensagem que o Fábio Scheibe vai registrar. Pois não, Scheibe? Tem mensagem do Douglas Gabriel falando que vai ser 2-1 pro Guarani. Um abraço também para o Derivaldo Souza, sempre participando com a gente aqui. Tá curtindo o somzão da CBN. E tem um recado, uma mensagem de áudio para você, Júlio. Pessoal, vamos lá. Bom dia ainda. Queria pedir para o Júlio Nascimento mandar um abraço para mim, Gustavo Magalhães, que ele já foi lá no Espetinho. Time meu, fala aí. Grande Júlio. O espetinho dele é bom, hein, velho?
Fala um negócio pra você, deu até vontade, viu? Grande Gu, um abraço pra você, pra toda a sua família. Guarani vem pro ataque, bola lançada pra Bruno José. O passe foi muito forte, Bruno José teve que consertar o corpo, aí a marcação chegou. Contra-ataque do Guarani, quase deu certo, mas dessa vez não. Mais 6. Mais 6 minutos, vamos até 51, a garganta do narrador vai à loucura. A bola volta pra chegada do Bruninho dominou, já estamos no sacrifício, mas tudo bem. A bola volta pra Lucão, Matheus Barbosa recebeu, pediu no meio, entrega pra Henrique dominou, levanta a cabeça, faz o passe errado. A bola volta pra Moisés adiantou, soltou pra Paulinho, rasga Valber. Eu, por costume, eu sempre torço para jogador da base time de Campinas. Vou torcer sempre pro Ian melhorar. E os jogadores do Guarani estão dando apoio aí, a torcida também está entendendo isso. Mas é um jogo difícil, estreia sempre difícil pro Ian, tem que ter paciência mesmo. E agora o Matheus Barbosa fez o lançamento pro Bruninho, tentou o domínio na grande área, o Isaac, na verdade, a bola afastada pela marcação do time do Londrina. A bola fica para Moisés na metade do campo, tenta sair jogando por cima. A bola volta para Paulinho não consegue domínio, a bola fica com Valber. Valber abdicou de bater o lateral, ele deixa a bola com o Ian Henrique, que vai sair jogando, mas o jogo tá parado ali. O árbitro tá corrigindo 2 passos do Ian para trás, para ele sim bater, e na sequência recebe a falta o Matheus Bueno, o jogo tá parado. 47 minutos deste primeiro tempo, vamos até 51. Mais alguns minutos, mais 4 minutos aí para o Guarani tentar, quem sabe, o segundo gol. Guarani tomou gol na bola parada. O Derek abriu o placar. E agora tem falta, a bola parada é a favor do Guarani. O Mike está posicionado ali para bater a bola na metade do campo, ele vai mandar a bola na grande área. O Humberto Douser está mandando todo mundo para a grande área. Lucão tá lá, o Valber também, o Derek alto tá pertinho dos 2 jogadores de zaga do Guarani. O Isaac também é bom na bola aérea. Levantamento da grande área para Lucão. Jogada ensaiada, Lucão amorteceu direto para fora. Muito forte a bola para Lucão. É tiro de meta marcado pro Londrina fazer a cobrança. E o balanço do primeiro tempo, hein, Carlão? 1-1, tudo igual. Não gostei do Guarani, não. O Guarani fez o início com problemas, o Londrina marcando a saída de bola. O Guarani não conseguiu fazer a transição com dinâmica, não conseguiu colocar velocidade no jogo. E no momento em que estava mais ameaçado, fez o gol. A partir do gol, administrou o jogo com segurança, não criando lance efetivo, a não ser um sem pulo do Derek, mas levava a partida com segurança. E aí, numa bola parada, toma o gol. No primeiro tempo, não vou dizer assim, um placar justo, porque o Londrina não criou, mas o Guarani fica o sinal de alerta para a etapa complementar. Matheus Bueno. Esse giro que o Matheus Bueno faz, cara. Ele mata o torcedor a cada vez que ele faz isso. É bonito, muito bonito quando dá certo, mas é o risco, né? Dessa vez... Esse giro lembra quem? Eu não vou falar isso, não. Eu não vou Tá bom. Acho melhor. Mas é um alemão que jogou no Real Madrid há muito tempo. A bola volta pro campo de ataque do time do Guarani. Domina Derek na ponta esquerda. Derek girou, soltou no campo de ataque. Ele vai tentar o cruzamento. Derek ainda ele. Escapou. A bola escapou. O Derek tentou fazer o giro. Escapou, a bola foi para a linha lateral. O jogo tá parado, a bola para o time do Londrina. Deixa eu fazer uma observação, acho que até aleatória, mas tem a ver com o jogo. Por exemplo, a dinâmica das torcidas organizadas é o Guarani que faz isso? É que agora tem uma determinação que as torcidas organizadas precisam ficar em lados opostos. Como a torcida visitante fica atrás do gol. Depois eu completo, pode tocar aí. A do Guarani também fica. Londrina vem para ataque, a bola saiu lateral. Se eu não me engano, é a ponte que tem ali uma liberação ali, né? Pra ficar num lugar diferente. Júlio? Porque eu tô sentindo assim, é claro que o torcedor é o termômetro do time, né? O time que passa energia para a arquibancada, mas eu sinto que a torcida a organizada, ela aqui embaixo do tobogã, ela gera mais pressão, né? Parece que ela coloca mais calor no jogo. Eu tô sentindo o time do Guarani frio, mas as arquibancadas também geladas. Mais uma vez, o time passa isso pro torcedor. Mas eu acho que as torcidas organizadas aqui embaixo, elas agitavam mais, davam um pouco mais de calor. E ali na cabeceira dos portões de entrada fica muito distante. Então, não sei, em termos de pressão para o adversário, não acontece, né? O adversário fica muito confortável no brinco de ouro. Com certeza, algo aí pra, de repente, a diretoria do Guarani analisar, né? Porque essa atmosfera é importante ser criada. Aqui embaixo, pelo amor de Deus, é uma pressão danada, é melhor do que no tobogã. A bola volta para o time do Londrina, pelo campo de defesa, a bola solta, Patrick entregou para Léo Moraes na ponta direita, vai pintar cruzamento da grande área, Léo Moraes carregou, puxou para o pé esquerdo, perdeu a bola. Mike não consegue dominar, a bola fica para Clinton. Clinton faz o passe para Moisés, Matheus Bueno vem na cobertura, protege a bola
foi atingido, hein? Foi atingido. O Moisés só pegou ali o tornozelo do Matheus Bueno e por isso vai receber o amarelo, hein, Lupi? Numa jogada morta, né? Porque a bola era totalmente do Guarani. O jogador do Bugre, o Matheus Bueno, protegia para que ela saísse pela linha de fundo e o Moisés acabou fazendo a falta ali no lance morto. Cartão amarelo por camisa 8 do Londrina. Só para complementar a informação e essa observação do Carlão, conversei aqui com a assessoria de imprensa, esse posicionamento das torcidas organizadas do Guarani é uma determinação da Polícia Militar e também do Ministério Público. No momento que apita Diego Pombo Lopes, termina o primeiro tempo no Brinco. Guarani 1. Londrina também 1. Central da Bola. Apresentação: Júlio Nascimento. Central da Bola começando e neste momento os times vão saindo do gramado, certo, Antônio Lupi? O Guarani vai direto pro vestiário, o time do Londrina também, Lupi. Exatamente, Júlio. A torcida do Guarani até chegou a aplaudir, aplaude ali próximo ao banco de reservas, os jogadores descendo em direção ao vestiário. Não sei se vamos ter condição de ouvir os jogadores do Guarani nesse momento ou só na sequência, mas o torcedor do Guarani meio tímido nesse intervalo de jogo. O Guarani vencia por 1-0 com gol de Derek e o Londrina, numa jogada boba do Guarani, um escanteio dado de graça para o Bugre, o camisa número 9, o nigeriano Clinton, empatou o jogo. Tudo igual aqui no Brinco, lembrando que o técnico Humberto Louser tinha jogadores no aquecimento, entre eles o Regis e o técnico Eduardo Souza. Antes do complemento da primeira etapa, também já tinha colocado a rapaziada do banco de reservas do Londrina no aquecimento. A expectativa de mudanças nas duas equipes no intervalo, Júlio. Maravilha, Fábio Scheibe, também com os outros jogos, com a situação de momento também da Série B. Fique à vontade, Fábio. Valeu, Julio. Vamos lá, então. 16ª rodada da Série B, que já teve 2 jogos na noite de sexta-feira. O Novo Horizontino perdeu a chance de virar líder pelo menos por enquanto, ao empatar por 2-2 com o Atlético Goianiense lá no Jorge Ismael de Biase. Novo Horizontino 2, Atlético Goianiense também 2. Lá no Castelão, no Ceará, o Ceará fez 3-0 no Botafogo de Ribeirão. Botafogo que perdeu com o Chamusca a primeira partida, então, sob o comando de Chamusca. Agora rolando Guarani 1, Londrina também 1, às 3:30 da tarde no Frasqueirão, tem o ABC, lanterna do campeonato, encarando o Criciúma. Às 5 horas da tarde, com total cobertura CBN, tem Avaí e Ponte Preta, direto da ressacada, lá em Florianópolis. Às 5 da tarde também tem Ituano e Juventude, no Novelli Júnior, em Itu. O Tombense encara o Sampaio Correia, às 6 da tarde no Soares de Azevedo. Amanhã, às 3:30 da tarde, na Arena Condá, tem Chapecoense CRB. Às 6 horas da tarde, na Ilha do Retiro, o Sport tentando voltar a ser líder da competição, encarando o Mirassol. Grande jogo amanhã também. E a rodada se encerra na segunda-feira, lá no Oba, em Goiânia, com Vila Nova, atual líder da competição, encarando o Vitória. Neste momento, então, vamos passar o G4 da Série B. A Série B que tem na liderança, por enquanto, o Vila Nova. O Vila Nova é o líder da competição, tem 31 pontos. 31 pontos também tem o Sport, segundo colocado. O Criciúma é o terceiro com 30 e o Novo Horizontino é o quarto com 30 pontos também. Na quinta colocação tem Vitória com 28, o Mirassol é o sexto, tem 25, o Juventude é o sétimo com 24. O Guarani, com esse empate, está subindo a 23 pontos, mas se mantém na 10ª colocação. Neste momento também, a Ponte Preta é a 14ª colocada, tem 18 pontos e encara o Avaí. Logo mais, a Ponte Preta na 14ª colocação. Na zona de rebaixamento, Londrina, que está enfrentando o Guarani, está subindo uma posição, está indo para a 17ª colocação. É o primeiro time no Z4, lá na parte de baixo da tabela, com 12 pontos. A Chapecoense é a 18ª, também tem 12 pontos. O Avaí é o 19º, vice-lanterna, tem 11 pontos. E na lanterninha da competição, o ABC é o 20º, tem apenas 10 pontos neste momento, Júlio. Maravilha, Fábio Scheibe. Agora são 11h56.
Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Estradas. Informações do trânsito com Flávio Botelho. Vamos para o nosso último boletim deste sábado com informações das estradas que cortam a região de Campinas. Quem segue para a capital encontra boas condições no sistema Anhanguera Bandeirantes. Lentidão apenas na chegada à capital pela Bandeirantes do quilômetro 15 ao 13 por conta do excesso de veículos nas marginais. Na rodovia Dom Pedro, o motorista faz bom caminho nos dois sentidos da via. Mesmas condições no anel viário Magalhães Teixeira e na rodovia Professor Zeferino Vaz. Trânsito segue tranquilo também na Campinas Montemor e Campinas Mogi. Na Santos Dumont são boas as condições no sentido Campinas e também no lado oposto, sentido Viracopos e Indaiatuba. A informação é de Flávio Botelho. Proteger seu cão dos parasitas é mais fácil que ficar no trânsito. Com NexGard Spectra, seu amigão se protege contra carrapatos, vermes, sarna e pulgas durante 30 dias. A Nipônica Toyota tem o carro dos sonhos com as melhores condições e um atendimento de primeira. Venha fazer um test drive e sinta na pele o conforto, tecnologia e potência de um Toyota. São 7 lojas completas com super estoque de 0 km e seminovos à pronta entrega. Temos o carro perfeito para você. Comece o mês de Toyota novo. Acesse niponicaveículos.com.br e saiba mais. Nipônica Toyota. No trânsito, escolha a vida. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Central da Bola. Meio-dia em ponto em Campinas, você está curtindo o jogo entre Guarani e Londrina, 1-1, intervalo de jogo no Brinco de Ouro. O Júlio Nascimento está dando um recado para você, Carlão de Freitas está comentando a partida e Antônio Lupe lá no gramado do Brinco trazendo todas as informações, a reportagem do jogo. Por enquanto o Guarani 1, Londrina também 1. E tivemos uma notícia que mexeu com o futebol brasileiro nessa manhã. O Atlético Paranaense oficializou a venda do atacante Vitor Roque, de apenas 18 anos, para o Barcelona. O Barcelona comprando o Vitor Roque, então, por 72 milhões de euros, cerca de 400 milhões de reais. É a segunda transação mais cara da história do futebol brasileiro de todos os tempos, perdendo apenas para Neymar, quando foi vendido do Santos para o Barcelona, também para o Barcelona, em 2013, por 88 milhões de euros. Então é isso, o jovem talento Vitor Roque indo para o Barcelona, agora é oficial. Oficial também a data de apresentação do meio atacante, o astro Lionel Messi, lá no Inter Miami dos Estados Unidos, onde vai fazer esse final de carreira lá na Major League Soccer.
Lionel Messi, então, vai ser apresentado no dia 16 de julho pelo Inter Miami com uma grande festa. Todas as informações daqui a pouco vão ser divulgadas, mas o clube lá de Miami informou que dia 16 de julho vai haver um grande evento para apresentar o grande craque argentino, o craque que levou a Argentina ao tricampeonato mundial em dezembro. É isso aí, Messi então sendo apresentado na próxima semana já, vai ser muito legal de acompanhar. Eu vou voltar para o Brinco de Ouro para chamar Carlão de Freitas. Carlão de Freitas vai comentar esse primeiro tempo que o Guarani não conseguiu sair vencendo, mesmo saindo na frente. O Guarani acabou cedendo o empate num gol meio que sem querer, né, Carlão? Londrina empatando com um gol meio estranho ali, mas resultado este agora então no intervalo 1-1. Você pode comentar essa atuação do Guarani nesse primeiro tempo, Carlão? O comentário do jogo. Olha, Fabião, não foi um bom primeiro tempo do Guarani. O Guarani começou mal, sendo envolvido ou caindo na armadilha do Londrina, na marcação, na saída de bola. O Bugre teve muitas dificuldades, com os dois volantes principalmente, primeiro com o Matheus Bueno, que não conseguia fazer com eficácia esta saída de 3. Depois o Humberto percebeu que o Londrina estava marcando bem, né, fazendo a tradicional marcação alta, marcação sob pressão, e mudou essa saída com o Matheus Barbosa e também não surtiu efeito. Umas 2, 3 oportunidades o Londrina conseguiu roubar a bola. É que faltou qualidade no último passe, faltou qualidade no arremate, mas o Guarani não conseguiu fazer esta saída de bola com mais qualidade. Tanto que o Pegorari, numa situação de perigo, começou a quebrar as bolas lá na frente. Só que aí fez o gol, né? Fez o gol no momento em que não estava bem na partida, fez o gol com... Cadê o gol do Guarani aqui? Guarani aos 22 minutos. Isso, 22 minutos o Derek fez o gol. A partir daí, o Bugre cresceu no jogo, mais confiante. Menino Ian Henrique participou do gol. Bruno José foi o assistente direto. O Derek trabalhando bem com o Bruninho, mas não criou oportunidades claras. Mas ficou com a bola, conseguiu levar o jogo. Fazia um jogo seguro, se não um jogo vistoso, com oportunidades, exigindo do goleiro Neneca, mas um jogo de controle, né? Com o Mike descendo aqui pelo lado esquerdo, o Bruninho se movimentando, né? Gerando até um certo perigo a defesa do Londrina, mas não conseguindo criar chances claras. A mais forte que teve foi o Derek, que deu um sem pulo, que passou longe do goleiro Neneca, mas levava a vitória, encaminhava a vitória para o intervalo. Eis que, de repente, numa falta de comunicação, e o Lupe foi pontual, né? Faltou ali o Pegorari gritar, um zagueiro gritar pro Ian que ele estava sozinho. A jogada era dele. Mas, claro, é um garoto ainda, e até por segurança, por prudência, foi e mandou para escanteio. E aí veio a cobrança do João Paulo, uma falta de marcação dentro da pequena área. O Clinton foi lá, fez um gol meio esquisito e acabou empatando o jogo. Não vou dizer que se fez justiça, porque o Londrina não criou. O Pegorari não fez uma defesa. Mas o Guarani não jogou bem. Não foi um bom primeiro tempo. Já vejo uma movimentação ali. Era justamente o que vai precisar o Guarani de criação. O Regis vem para o segundo tempo. O Lupe vai confirmar. Mas para dar um molho especial, para dar uma criatividade nesse time do Guarani, porque não criou. O Isaac não fez uma jogada mais clara, uma jogada com mais qualidade, para dar ao Derek uma condição de arremate, para dar ao Bruno José uma condição de gol. Então, vem o Regis aí para tentar mudar esse meio-campo e colocar o Guarani no jogo com efetividade, para vencer o Londrina, para vencer com autoridade, para ter as rédeas da partida. Fábio Scheibe. Vamos esperar que Regis tenha inspiração hoje, consiga vencer essa retranca aí do Londrina, para conseguir o Guarani vencer importantíssimo jogo contra o Londrina no Brinco de Ouro. Lupe, você chama, Lupe? Sim, chamei para falar que além do Regis, o João Vitor, atacante, também tá ali prontinho para entrar no jogo. Tô aqui batendo o olho, Bruno José tá ali. Bruninho tá fora. Então é Bruninho, sai e entra o João Vitor. Isaac eu não vejo, é isso? Isso. Então o Isaac também vai ficar no vestiário e o Regis vem pro jogo. Daqui a pouco a gente confirma com a placa corretamente, mas é isso. Isaac tá fora, vem Regis, Bruninho tá fora, vem João Vitor.
Sangue novo, gás novo pro Guarani. Vamos esperar que o Guarani tenha um bom segundo tempo, consiga essa vitória, a terceira de Humberto Louser, à frente do Guarani no Brinco de Ouro, para trazer todas as emoções, todos os detalhes desse segundo tempo. Eu chamo de novo Júlio Nascimento, que tá lá na cabine do Brinco de Ouro, que vai trazer todas as alegrias e emoções para esse segundo tempo. É com você, Júlio. Boa transmissão. Júlio Nascimento. Grande Fábio Scheibe comandando o central da bola. Você pode mandar sua mensagem para a nossa transmissão, que o Fábio também estará registrando. 991869070, código de área 19 para você que está fora da RMC. Ou se você está em outro estado ou longe de Campinas, coloca aí o 19 na frente. 991869070, manda sua mensagem para o Fábio, que a gente registra durante todo o segundo tempo. Londrina voltando neste momento para a segunda etapa, aparentemente sem mudanças o leque. O Guarani teremos uma alteração agora. O Londrina também vai mexer, pois não. Confirmando então as alterações, Lupe. 27 sai, entra o Regis, 78, e também entrando o João Vitor para saída do Isaac. É isso, né? Isso, 29, Isaac tá fora, João Vitor com a 19 tá no jogo. E tem uma também no Londrina. Já vou aproveitar aqui, Júlio, o quarto árbitro só tá fazendo a troca dos números na placa de substituição para informar a troca no Londrina. Entra o camisa de número, sai o 6 e entra o 14, o Salomão. Sai o Nicolas com a 6, entra Salomão com a 14. Eduardo Souza também mexe no Tubarão. Que conhece muito bem esse lado aqui que ele vai atacar. Salomão, criado, revelado nas categorias de base do Guarani, lateral esquerdo. Que embate interessante, hein? Ian Henrique estreando hoje como profissional contra Salomão, que um dia passou pela mesma circunstância do Ian e com o Louser chegou inclusive a jogar por muito tempo o Salomão na lateral esquerda. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo no Brinco. Guarani, Londrina. Futebol, vamos Pode ligar que aqui tem jogo, tem muita emoção pra você curtir todo o segundo tempo. Para Guarani 1, Londrina também 1. Tudo igual, tudo empatado, a bola está rolando no segundo tempo. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, a bola solta com o Mike. O Mike entrega Lucão. Lucão levanta a cabeça, tem aberto o Matheus Barbosa pelo outro lado, ele prefere toque para Mike. Mike escapa na marcação no primeiro, vem acelerando, o João Vitor passou, pediu. Ele tenta segurar, tentou fazer a finta, a bola volta para a marcação ali do Léo Moraes. O João Vitor comete a falta na sequência, a primeira participação dele é com falta. Jogo parado, bola pertence ao time do Londrina pelo campo de defesa. O Carlão, só então comentando as três alterações, né? O Londrina coloca o Salomão, que a gente conhece muito bem, João Vitor e Regis em campo. Carlão. O Guarani tem tudo pra melhorar, pra crescer. É claro que o Regis não vive um bom momento, mas é uma baita oportunidade, né? O Guarani precisa jogar por dentro, precisa ter esta criatividade. O Regis articula bem, organiza bem. E o João Vitor, no primeiro momento, está ali do lado esquerdo, substituindo o Bruninho, que não fez uma boa partida aqui também na primeira etapa. Vamos ver, é um Guarani que eu acho que vai qualificar com a entrada do Regis. E a bola volta pro Londrina, um chute de fora, Pegorari fica com ela. O Clinton tentou bater de longe, o Pegorari estava esperto, fica com ela, faz a defesa. Ele tem pressa, já manda a bola na armação rápida para Derek. Derek soltou para João Vitor não consegue ficar com ela. A bola volta pro time do Londrina, afasta Salomão. Matheus Bueno divide com ela na metade do campo. Matheus Barbosa conserta, a arbitragem marca a falta, joga de cabeça do Matheus Bueno com o Igor Leite. Por isso que a arbitragem marcou a falta. O jogo tá parado, bola para o time do Leque, série jogando pelo campo de defesa. Você curtindo a partir de agora todas as emoções também deste segundo tempo. Londrina 1, Guarani também 1. Tá tudo igual, tá tudo empatado. A bola volta para o campo de ataque. Patrick na área, soltou para Iago, bateu, Pegorari fica com ela. Se aventurou o Patrick como se fosse um atacante, entregou pro Iago, bateu travado. Pegorari fica com ela, Lupe. No desvio no Lucão, no meio do caminho, no chute do Iago. Pegorari quase estava indo para um lado, conseguiu se recuperar e fez a defesa. Lucão. Quase que o Patrick deu uma de assistente lá no ataque, mas o Pegorari fica com ela. E agora a falta do Salomão para cima do Bruno José. E a galera, claro, vai pegar no Salomão, vai pegar no pé do Salomão, isso é comum. Jogou no Guarani, saiu sem deixar tanta saudade assim. Falta marcada pro Bugre, sai jogando pelo campo de defesa. Regis, na participação dele, solta a bola para a chegada do Matheus Barbosa para Ian. Ian dominou, entregou pro campo de ataque, solta a bola para a chegada para Derek. Derek pisou na bola, mas deu certo, ele conserta o lance. Ainda ele, Derek carregou, soltou no ataque na ponta esquerda para Mike. Mike
vai puxar pro fundo, João Vitor encosta nele, pede ali na passagem, o Mike ajuda, ele tenta fazer a jogada individual, intercepta a defesa do time do Londrina, recupera o Guarani com Matheus Bueno soltou para Barbosa faz a inversão da esquerda para a direita para Ian Henrique, invadiu grande área, puxou pro pé esquerdo, bateu, trava a defesa, tira dali. Ian Henrique tentou, na sequência, Bruno José, chapéu no zagueiro, Bruno José carrega, perde a bola na sequência, Paulinho Mocelin recupera, Bruno José tá amarelado, ele toma cuidado, mas consegue desarmar na bola, limpa do lance, a torcida gosta, aplaude, a bola volta para Matheus Bueno para Matheus Barbosa, vai tentar o cruzamento, tocou para Regis, lá vem ele, soltou para Matheus Barbosa, tirou para Derek deixou passar e buscar para João Vitor, perdeu, e na sequência o Matheus Bueno faz a falta do contra-ataque do time do Londrina. Segundo tempo começa maluco, começa agitado, começa animado, hein, Antônio Lupi? Muito agitado, Júlio Nascimento. O Guarani tenta, o Londrina chega. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. O Matheus Bueno nem relou no jogador do Londrina e o Pombo marcou a falta. Ele fez o que o Pombo faz muitas vezes, né? A bola volta para o time do Londrina. Opa! Solta a bola no comando para João Paulo. Acusação grave, hein? Gravíssima. Gabriel devolve a bola para o time de defesa. Solta a bola com o João Paulo mais uma vez. Rola a bola com o Patrick domina. Salomão aberto pela ponta esquerda. Solta a bola do comando. É para a chegada do Moisés. Levantamento do campo de ataque. Pegou. Sai do gol. Fica com ela. Vai ser jogado com tranquilidade. Pegou a quem pressa, solta a bola com o Ian. Ian girou, soltou essa bola com o Matheus Barbosa. Ele gira, entregou, soltou para Valber. Valber troca passes com o Lucão. Sabe o que eu tava lembrando, Carlão? Tinha um lateral no Guarani, subiu em 2009, o Maranhão, lembra dele? Jogou no Santos. Bom lateral. Lembra da lenda que no brinco o Maranhão só jogava quando ele atacava perto do tobogã porque ele acordava com a torcida? Será que o Ian consegue melhorar agora pertinho ali do calor da torcida, Carlão? Ah, pode ser, né? O incentivo da galera. O Maranhão começou mal no Guarani, mas depois foi um dos protagonistas daquela campanha de 2009 com o Vadão. Tanto é que foi pro Santos Futebol Clube de Neymar, pô. As lendas do futebol. Essa era boa. O Maranhão só jogava bem quando atacava perto do tobogã. A bola volta para Regis. Regis tentou o passe, perde a bola. Bruno José não entendeu a jogada do Regis, a bola fica de graça para Londrina. Ele puxa contra-ataque com Paulinho Mocelin. Entregou para Salomão na ponta esquerda. Salomão tem pressa, puxou linha de fundo, pintou cruzamento na grande área. Salomão tocou para Clinton, dominou, limpou o lance, bateu, trava, Lucão. Afasta na sequência, tira dali Mike. A bola volta para João Vitor, que tenta puxar o contra-ataque, mas a bola bate na marcação. E agora o Regis ali teve não desentendimento de jogo, né? Desentendimento tático com o Bruno José. O Regis tentando aí voltar à sua melhor forma física, né? A má fase é complicada, né? O Regis é um cara que pode desequilibrar a qualquer momento porque tem qualidade para isso, mas o cara quando tá na má fase nada dá certo, né? Impressionante. E agora o Matheus Barbosa prefere passe curto com o Lucão. Lucão sai jogando lá atrás com o Valber. O Valber gira a bola com o Matheus Barbosa. A torcida do Guarani tá impaciente, quer velocidade. Matheus Barbosa com categoria. Soltou para Bruno José, acelerou, faz a finta, tocou para Regis. Tentou o domínio, a bola bateu na marcação, voltou para Matheus Bueno. Um bolão para Ian Henrique, dominou pela ponta direita. Puxou para a linha de fundo contra a marcação do Salomão. Ian Henrique contra Salomão. Ian Henrique contra Salomão. Girou, soltou para Matheus Barbosa, tentou cruzamento por baixo. A bola bate na marcação, se perde a lateral. Arremessa, mas não marcado. É pro Guarani fazer a cobrança, pois não, Lupe. Um detalhe interessante no Ian é que ele corre sorrindo, cara. Ele bota um sorriso no rosto, engata a quinta e vai embora. Ele tem alegria nas pernas. Não é possível. Nossa, não pode ser verdade. Às vezes é só... Tô aqui do lado dele, eu vi certinho. Ele bota, tá rindo agora. engata a quinta e vai embora. Você sabe quem era assim, Júlio? Ou quem é assim? O Vitinho, que jogou no Flamengo. Joga dando risada. Isso aí, tem que ter alegria, né? Mas agora a bola bateu na canela do Ian. Ele não deu risada agora porque ela se perdeu em linha lateral. O arremesso está marcado. O tempo passa. E o cronômetro marca, você confere na CBN. 7 minutos do segundo tempo no Brinco de Ouro. Segue. Guarani 1. Londrina também 1. Central da Bola. E esta aqui vai te emocionar, viu, Julio? Após 12 temporadas, o goleiro espanhol De Gea deixou Manchester United e usou as redes sociais para se despedir através de uma carta. A novela de renovação de contrato se estendia há um bom tempo e acabou não acontecendo. André Onana, da Inter de Milão, deve ser o substituto de De Gea no Manchester United. Futebol,
com Júlio Nascimento. Entrou um garoto, sai um homem, né? Chegou com 20 anos, sai com 32, De Gea é campeão. O último título, né, de campeão inglês do Manchester era o De Gea, o goleiro com o Sir Alex Ferguson. E agora o jogo tá parado porque o Clinton tá caído, recebendo atendimento ali, massagens nesse momento. O tempo para Carlos Eduardo de Freitas analisar o começo do segundo tempo. E aí, Carlão? Ô, Júlio, é um Guarani que demonstra ter atitude, quer mostrar para a torcida essa vontade, né? O anseio de ganhar o jogo, mas tecnicamente não está bem. Errando passes, o Regis até agora não conseguiu dar aquela organizada, não se entendeu ainda com os jogadores de frente. O Londrina está com o contragolpe encaixado. O Clinton ali no sistema ofensivo dá muito trabalho à defesa do Guarani. É um Guarani que quer impor um ritmo, quer pôr velocidade, mas tecnicamente no jogo de hoje pode melhorar, com certeza. Estamos com 8 minutos, mas até aqui tecnicamente é um time bem abaixo. Olha que detalhe interessante, o Valber veio aqui falar com os gandulas, tem moral com a torcida, pedindo para apoiar. E a galera atendeu aí, ó. Olha que moral, rapaz. Tem os... O Valber foi lá e falou assim, ó, tem como pedir ali pra galera apoiar, nesse momento é importante. Tem que esquentar o jogo. O Gandula tem mais moral que o Valber? Eu acho que o Valber pensou isso. Se eu pedir, de repente os caras não vão atender. Vai que o erro passa, eles ficam na bronca comigo. Foi inteligente o Valber agora. E a galera foi junto, apoiou. E o Guarani vem pro ataque. Matheus Barbosa. Ele levantou pra Derek. Derek deixou pra Regis. Regis pra Derek de bicicleta. Pega o goleiro. Não foi aquela bike completa, né? Aquela de apostar corrida e tudo mais. Mas foi uma puxeta, quase surpreende o Neneca, Lupe. Uma meia bicicleta, Júlio Nascimento. Depois de uma ajeitada de cabeça do Regis, o Derek posicionou o corpo e girou. A bola foi forte, nas mãos do goleiro Neneca. E o Londrina tenta dar a resposta, rasga Valber, fica com ela, a bola volta para Matheus Barbosa, vai ser jogando com Valber. Valber dominou, recolheu, vai despachar dali. Manda a bola para frente, Valber, Regis tenta ajeitar de cabeça, entregou, soltou para Bruno José, interessante. A bola volta pela ponta direita, Bruno José na velocidade, venceu na mão. Por baixo, recupera, manda a bola para a lateral, arremessou, mal marcado, é para o Guarani bater. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Lançamento na grande área, Regis matou no peito, bateu para fora! Esse é o Regis que o torcedor quer ver mais vezes, Antônio Lupi. A bola veio de um arremesso lateral, ele protegeu a bola, girou o corpo e bateu de canhota. A bola passou tirando tinta ali do poste direito do Neneca, que agora sente dores abdominais. O tempo passa, meu cronômetro, você confere na CBN Campinas. 11 minutos jogados, é o segundo tempo do Brinco de Ouro, segue. Guarani! Londrina! Derek. Também um Clinton. Central da Bola. Neste sábado, pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão, tem Vasco e Cruzeiro às 4 da tarde em São Januário. Às 6:30 da noite, no Mineirão, tem Atlético Mineiro e Corinthians. E às 9 da noite, no Allianz Parque, tem Palmeiras e Flamengo, com total cobertura CBN. Futebol Globo CBN. A bola volta para o time do Guarani, para o campo de ataque, tentou ser jogando pela ponta esquerda. A bola bateu na marcação ali, o Mike não conseguiu domínio, se perde em lateral, o jogo tá parado, o arremesso mano marcado é para o time do Londrina fazer a cobrança. Você manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, mande sua mensagem para 991869070, o código de área é 19. Fique à vontade para mandar aí a sua participação para o Fábio Scheib, ele vai registrar 991869070. Lateral marcado é para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa com Mike. Mike movimenta, solta a bola com Matheus Barbosa. Matheus Barbosa recua, solta a bola com Valber. Valber dominou, girou, entregou para Ian Henrique. Ian Henrique domina, escapa na marcação do primeiro, solta com Valber. Valber gira a bola até chegar no Matheus Barbosa pela ponta. Matheus Barbosa recolheu, levanta, abre os braços, perde a opção. Entregou para Derek, sai Neneca do gol para ficar com ela.
Matheus Barbosa tentou esticar, a bola fica de graça com o Neneca para ser jogando com tranquilidade. A bola fica pro time do Londrina. Solta a bola com Moisés. Moisés inverteu, soltou na ponta direita para a chegada do Iago. Iago protege e vai ganhar o escanteio. Escanteio marcado para o Londrina lá para o campo de ataque. Vem a bola parada de novo, Antônio Lupe. E o João Paulo, camisa número 5, é quem vai correndo em direção ao quarto de círculo para fazer a cobrança do escanteio. Lembrando que foi assim que saiu o gol do Londrina. Escanteio para o Tubarão, lado direito, João Paulo na bola. Torcida do Guarani canta o hino neste momento, incentiva o time. Guarani busca o segundo gol, mas se protege nesse momento porque tem escanteio para o adversário. É o Tubarão quem ataca nesse momento. Na bola parada, João Paulo vem para a cobrança. O Salomão encosta lá pertinho dele. Gustavo Salomão com a perna esquerda dá uma opção também. Salomão deixa a bola para João Paulo. João Paulo, cruzamento na boca do gol. Sobe de cabeça Matheus Bueno. Olha o Regis, corre atrás da bola. Regis, mas antes dele chega a marcação do Igor Leite. Igor Leite ajeita, afasta. Na sequência, o Léo Moraes. A bola fica de graça para o Guarani. Derek empurra, solta para Regis. O Derek não foi porque ele sentiu a posterior, hein? Imediatamente chama o Bruno Mendes, o Humberto Louser, porque o Derek sentiu, Antônio Lupe. Parte de trás da coxa esquerda. O Regis deu tapa, o Derek na hora de correr pisou no freio. Tanto é que ele já está correndo ali em direção ao banco, porque vai trocar. O Bruno Mendes daqui a pouco vem no Guarani. O Derek não tem condições de jogo, faz ali alguns movimentos com a perna, mas nitidamente não tem condição de jogo. O Regis pediu para esperar, mas o Londrina bateu rápido a falta. O Derek tá se mexendo ali, né? Tem que tomar cuidado, às vezes, para não agravar a lesão, porque o Guarani vem sofrendo com lesões musculares. Mas já tem Bruno Mendes, está preparado para entrar o camisa 9 do Bugre. A bola volta para Clinton. Clinton domina pela ponta esquerda. Recupera o Guarani. Regis entregou na ponta direita. Regis para Derek. Derek girou. Vai bater pro gol. No sacrifício, Derek bateu. Espalma, Neneca! Derek, no sacrifício, faz o giro, manda no ângulo. Uma defesaça do Neneca. Lembrando as defesas que seu pai fazia debaixo da trave do brinco. Escanteio pro Guarani bater. Com praticamente apenas uma perna boa. O Derek teve um lance difícil, girou o corpo e bateu de canhota. Neneca foi praticamente no ângulo para tirar o gol do Guarani. Derek ainda está em campo, está agachado. Bruno Mendes está prontinho. O Bugre tem escanteio e Neneca está caído. E o Louser tá pedindo lá, olha lá o Louser. O Louser é engraçado, né, cara? Ele tem muita energia, né? Ele sai, troca dele. Vai daí, Bruno Mendes vai entrar. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Eles estavam Mas o mais engraçado é que o Derek olha pro banco e quando o Louser pergunta, ele olha pro outro lado. Ele não dá a resposta se tem ou não condições de jogo. Ele quer mais um gol. Ele quer mais um gol. Ele quer o escanteio. E tá sentindo, tá? Não é que é Miguel, não. Ele sentiu mesmo. Mas ele tá doido pra fazer um gol, mas não vai ter jeito. Vai ter que sair, Lupe. Vai sair. Tá indo embora o Derek pela linha de fundo, local mais próximo da onde estava o Derek. E vem Bruno Mendes. Bruno Mendes com a 9 tá no jogo. Derek com a 11 foi embora. O Derek hoje reassume a ponta na lista de artilheiros. 6 gols. Bruno Mendes que tá entrando tem 5. Disputa boa dos centroavantes. Regis autorizado. Levantamento para Bruno Mendes. Afasta a marcação, tira dali, completa. A bola volta de graça para o Guarani pelo campo de defesa. O Mike vai recomeçar. E aí, Carlão, Bruno Mendes em campo. Tem mais qualidade que o Derek, embora o Derek tenha feito uma grande partida, fez o gol, protagonizou talvez o lance mais perigoso também do jogo, né? Infelizmente saiu por uma lesão, mas o Bruno Mendes tem a qualidade, tem um faro de gol, vive um bom momento, né? No último jogo aqui no Brinco, fez um golaço contra o Mirassol. Tem tudo para melhorar, apesar da boa jornada do Derek. Um abraço para a galera lá na redação do GE, pro Arthur Menicucci, pro Heitor Esmeriz, todo mundo de plantão no GE. Globo, curtindo a transmissão da CBN. Um abraço para toda a rapaziada, todo mundo vibrando, né? Torcendo junto com o locutor sobre a garganta, vai dar certo, a voz vai dar certo. Por enquanto tá aqui, tá dando tudo certo. A voz tá boa, Carlão, por enquanto? Sensacional, então... Júlio Nascimento, uma voz de veludo.
A bola volta para Londrina, lateral do campo, bola solta pela ponta direita para a movimentação do Léo Moraes. Léo Moraes tenta movimentar a bola pelo campo de ataque, protege o time do Guarani com o João Vitor na cobertura do Moisés. Ele consegue o passe para Igor Leite, recupera o Guarani, sai jogando com o João Vitor para Matheus Bueno. Olha o giro dele, deu certo, soltou para Bruno Mendes no peito, soltou, bolão, é para João Vitor tentava o passe para Regis. Foi desarmada, a bola volta de graça para o Guarani, para o time do Londrina. Sai jogando pela ponta direita o Léo Moraes. A bola fica com o João Vitor. Recupera o atacante do Guarani. Despacha, tira dali. Regis briga por ela. Deu certo o Regis. Colocou para Bruno José. Vai apostar a corrida, mas antes dele, Patrick fica com ela. Patrick entrega pela ponta esquerda. Falta a bola do comando para Salomão. Salomão solta a bola para Paulinho Mocelin. Paulinho dominou, girou, vem para finta, para cima do primeiro. Soltou para Iago. Iago bateu pro gol. Bateu para fora. Travada, a bola desviada pelo Matheus Bueno, vai embora ali de fundo. É escanteio para o Londrina bater. Mais um lance de perigo do time paranaense. A conclusão teve um desvio no meio do caminho. Por isso o João Paulo está indo em direção ao escanteio para fazer a cobrança. Camisa 5, capitão do Londrina. Eduardo Souza vai mexer mais uma vez. Só que só depois do escanteio. João Paulo na bola. João Paulo, capitão número 5, volante. Bate todas do time do Londrina. Vem para a cobrança do escanteio com o pé direito agora no lado esquerdo do campo. Vem João Paulo autorizando. Levantamento na boca do gol na segunda trave para Clinton. A bola vai direto para fora. Futebol CBN Campinas. Pode ligar, quem tem jogo? Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Vai pintar a alteração no Tubarão, Antônio. Vai sair o camisa número 9 e vai entrar o 18. 9 é o Clinton, o nigeriano, autor do gol. Clinton está indo embora com a 9. Entra 18, o Lucas Coelho. Muito bem, então mais uma alteração do jogo. Foi embora o Clinton, os dois autores dos gols, já no banco de reservas, Derek e Clinton. Ian Henrique domina para o Guarani, bom passe para Matheus Bueno. Matheus Bueno, um bolão para Bruno Mendes, afasta na sequência, tira a defesa do Londrina. A bola volta para Regis. Regis domina, coloca no chão, solta para o Mike. Mike movimenta para cima da marcação do primeiro, ele faz a abertura de bola para João Vitor. João Vitor acelerou, vai mandar para o gol, bateu, a bola foi fraca. No meio do caminho, tinha um zagueiro no meio do caminho, afasta a marcação, tira dali. A bola volta com o Lucas Coelho, tenta dominar. Valber deu o combate, recupera para o time do Guarani. A bola fica com o Matheus Bueno pela ponta esquerda. Matheus Bueno recebe a falta do Lucas Coelho. O jogo tá parado, falta marcada é pro time do Londrina, time do Guarani para fazer a cobrança pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 20 minutos é o segundo tempo no Brinco, segue. Guarani e Londrina. Guarani tem um, Londrina também tem um, tá tudo igual. Central da bola. E o Vasco oficializou proposta pelo atacante Lucas Prato, de 35 anos. Argentino rescindiu o contrato com o Vélez Sarsfield nessa semana e está livre no mercado. Prato jogou por 3 anos no Brasil, entre 2015 e 2018, quando teve boas passagens por São Paulo e Atlético Mineiro. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, por enquanto tudo igual, hein? 1-1, o jogo tá empatado. Deu uma esfriada o jogo, parece, né, Carlão? Equilíbrio, né? Equilíbrio. O Guarani não consegue encaixar, não consegue criar boas jogadas. O Regis até participa, mas ainda não teve um entendimento com o sistema ofensivo. E o Londrina na dele, né? Jogando atrás da linha da bola, mas apostando nos contragolpes. Mas aqui as ações equilibradas. O Guarani busca, mas sem sucesso. E o Londrina dentro da proposta de jogo mais defensiva. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, a bola solta com o Lucão. Lucão para Pegorari, perigosamente Pegorari. Afasta, tira dali a careca do Bruno José na bola, não consegue ajeitar para o Regis. A bola volta para o time do Londrina pelo campo de defesa, volta a bola com o Gabriel. Gabriel soltou de primeira, bola boa para Paulinho Mocelin. Paulinho Mocelin entrega para Léo Moraes, para Paulinho. Paulinho levanta a cabeça, procura opção, devolveu para Léo Moraes. Léo Moraes movimenta, entrega na ponta, volta a bola com o Lucas. Lucas devolveu para Paulinho, acelerou demais. Na sequência, a bola volta de graça para o time do Guarani, sai jogando pelo campo de defesa. Vai sair jogando o time do Bugre. 22 minutos e meio deste segundo tempo. É a metade do segundo tempo, por enquanto tudo é igual. 1-1, tá tudo empatado. A bola volta para o time do Londrina pelo campo de defesa. Salomão, ele domina, entrega, recolhe, volta com seu zagueiro número 4, é o Patrick, aliás, número 3. Patrick devolveu, solta a bola com o Neneca, gira a bola pelo campo de defesa. Não quis saber de brincadeira, manda a bola de graça para o Guarani. A bola voltou para Bruno Mendes. Bruno Mendes ajeitou, recebe a falta. A Betânia chegou a seguir. A bola volta para o time do Londrina pela metade do campo. Aí entrega pela ponta direita agora
o Léo Moraes. Léo Moraes tirou, soltou no comando. Solta a bola com o Lucas Coelho. Lucas Coelho gira a bola para Paulinho Mocelin. Buscava Igor Leite. A bola bateu na marcação. Voltou Matheus Barbosa. Matheus Barbosa deu de graça. Ficou bravo, hein? O Lula ficou bravo com o Matheus Barbosa porque dava para dominar. Ele tentou um toque de cabeça ali para agilizar a jogada. Devolveu de graça a bola para o Londrina. Bola para o Tubarão Zé, jogando pelo campo de defesa com o Léo Moraes, o lateral direito, que agora bate um papo com o Eduardo Souza. Pois não, Carlão? A gente conversava até em off aqui, mas sintomas de nervosismo, né? A torcida já pressiona, a torcida já demonstra impaciência e a bola vai queimando no pé. Foi justamente o que aconteceu nesse lance do Matheus Barbosa, que se ele estivesse, né, confiante, tranquilo, cabeça leve, mataria no peito, colocaria no terreno para sair jogando. Vem Guarani para ataque, lançamento para Ian, passe muito forte. O Salomão domina, vem no desarme para o time do Guarani. Agora Matheus Barbosa, mas devolveu de graça para o Salomão, entregou para Igor Leite. Matheus Barbosa atrasado, faz a falta. Jogo tá parado, falta marcada na metade do campo. Falta para o Londrina, Antônio Lupi. E falta do Matheus Barbosa, que chegou atrasado na jogada. Mais uma bola que ele tinha uma certa liberdade para quem sabe dominar e sair jogando no campo ofensivo do Guarani. Perdeu a bola, fez a falta que pertence ao Tubarão. João Paulo tá na bola. João Paulo vem para fazer a cobrança de falta para o time do Londrina. Chegamos a 24 minutos. 24 minutos é o segundo tempo. Bola parada para o Leque. Agora o Igor Leite e o Patrick foram lá conversar com o João Paulo. Alguma jogada ensaiada do Londrina, né? E ele tá esperando o Salomão encostar ali também. Tem ali a batida de perna esquerda. Mais uma conversa do Patrick com o João Paulo. O Regis e o Bruno José vão formando a barreira do Guarani. Um trabalho de formiguinha ganha um espaço. Falta cobrada direto para fora. Apenas o tiro de meta marcado neste momento para o Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. E o Loser que ele quer pressa. O Loser tá com pressa. Marque domina para o time do Guarani. Inverteu na ponta direita para Bruno José. O passe foi muito forte. Falta de graça para o time do Londrina sair jogando pelo campo de defesa. Participação no WhatsApp 991869070. Quem é que tá participando, Fábio Scheib? Aqui participando muita gente, mas eu destaco que o Marco Antônio tá na Vila Industrial, tá confiante ainda na vitória. Segura porque vem Guarani pro ataque, Bruno José dominou, foi pro solo, pediu pênalti, a arbitragem marca lance limpo do Londrina, escanteio na frente de você, Antônio Lupi. Bem pertinho da onde estou posicionado, apenas bola. Patrick, no momento certo, na hora certa, fez o desarme porque o Bruno José, com muita velocidade, já estava prontinho para o chute. Escanteio para o Guarani, lado direito. Bruno José vem para a bola. Escanteio marcado para o time do Londrina, para o time do Guarani fazer a cobrança pela ponta direita. Vem levantamento da grande área, autorizado. E tem alteração no Guarani, Lupe. 5, Matheus Barbosa vai embora. 21, Lucas Araújo está no jogo. Muito bem, Lucas Araújo, número 21, Matheus Barbosa foi embora. Falar pra você que o Carlão antecipou essa alteração antes do Lucas Araújo aparecer. Daqui a pouco eu conto o bastidor disso. Bruno José, levantamento da grande área, bola passa por todo mundo, voltou na ponta esquerda pro Guarani ainda com o Matheus Bueno. Matheus Bueno ajeita o corpo, solta a bola mais uma vez. Pintou, levantamento da grande área pra Lucão, tira a defesa. A bola volta reboteada pro Guarani, pra Ian Henrique. Ian Henrique não consegue o domínio. De graça, contra-ataque para o Londrina. Iago Dias dispara pela ponta esquerda. Dominou ainda ele, Iago Dias atravessou a bola para outro lado, a bola vai chegar no Paulinho Mocelin, ajeitou para Lucas Coelho, soltou para Léo Moraes na direita, tenta o levantamento, Paulinho Mocelin, uma bomba, a bola veio para fora. Quando o Matheus Barbosa errou aquele passe, a torcida pegou no pé, ele começou fazendo sinais, esticava o pé, aí o Carlão falou, ele vai sair em menos de 2 minutos. E aí o Lucas Araújo está em campo, Carlão. Ô, Júlio, aquela famosa miguelagem, né? Você vai jogar hoje à tarde? Então, pra quem joga bola sabe, a coisa não tá boa, tá errando o passe, a galera tá xingando, você percebe que vai sair, começa a esticar a perna e tal. Mas brincadeiras à parte, o Matheus não fez uma boa jornada, né? Até tecnicamente, errando muitos passes, os combates também, chegando atrasado. Hoje, realmente, ele fez falta lá em Ribeirão Preto, né? Porque é um jogador que está encaixado, está inserido no contexto, mas hoje não fez uma boa partida. Praticamente não muda nada. Coloca o Lucas Araújo, zerado, né? Com fôlego em dia, para ajudar ali o Matheus Bueno no meio campo. Já o Fábio retoma com as participações, porque o Guarani vem pro ataque com
João Vitor, na ponta esquerda, João Vitor balança para cima da marcação, vai tentar o cruzamento, mais uma finta, ainda ele, João Vitor cruzou para Bruno Mendes, passou por ele, afasta a marcação, tira dali, Matheus Bueno fica com rebote, ajeita para Mike tenta de cabeça para João Vitor batalha pela bola, ela fica ali num ping-pong, rebate para lá, rebate para cá, agora tenta ajeitar o Regis de cabeça, divide, a bola tá viva ainda, meu Deus, é um bumba meu boi para lá, bumba meu boi para cá, afasta, rasga, tira em água, agora pegou e vai recomeçar o ataque. Pois não, Fábio Scheibe, as participações dos nossos ouvintes, Fábio. Oi, Júlio, todo mundo aqui, né? Todo mundo aqui tá otimista com a vitória do Guarani. O Marco Antônio da Vila Industrial fala que vai ser 3-1 pro Bugre. O Antônio Guedes tá em Mogi Guaçu, tá curtindo a somzão da CBN, falando que você narra muito bem aqui. Ele fala que vai ser 2-1 também para o Guarani. E o Carlos Bittencourt tá em Souzas, curtindo também, falando que o Guarani vence por 3-1 também. Por outro lado, tem o pessoal que tá na bronca, tá nervoso com o jogo aí, acaba descontando até no Carlão. Ouve aí o Alcebiades. Sim. Agora que o Guarani não ganha mesmo, entrou um poste aí agora. Tudo jogador com esse Carlão, vale que é Regina, nenhum vira nada. Sobre o Bruno Mendes, viu, Carlão? O pessoal tá nervoso aí, mas é bom jogador, hein? Ô, Bruno Mendes é ruim aí? Não fala isso não, pô. Tá bravo, hein? Mexeu. Vai. Saiu 8, Moisés, entrou Pedro Cacho com a 17. Pedro Cacho, número 17 em campo, vem embora Moisés. A bola volta para o Guarani pelo campo de defesa. João Vitor, domina João Vitor. Grande finta, escapa a marcação, acelera do jeito que ele gosta. João Vitor ainda, ele carregou, puxou pela ponta esquerda. João Vitor vai enfileirando. Grande jogada, foi derrubada, é falta! Ô Lupe, quando o João Vitor jogava lá no bairro, na rua, é chamado de Tito. Ele fazia isso aí, mas aí não tem como meu irmão Gé. A gente não conseguia pegar o João Vitor, não. Dessa vez nem o Londrina pegou, viu, Lupe? Aí ele ia pra rede com bola e tudo, né? Dessa vez, o João Vitor fez uma jogada diferente com essa que você lembrou aí, quando ele desfilava pelos bairros de Campinas. Agora ele foi derrubado. Falta perigosa pro Guarani. Quem tá na bola é o Regis. E também tem mais um ali. Não consigo identificar. É o Lucas Araújo. São os dois candidatos para a cobrança. São 4 jogadores do Londrina na barreira. Neneca preocupado, é falta para o Bugre. O Lucas Araújo tá com pinta que sabe bater falta, hein? Pelo menos a pose é boa, mas o Regis é especialista. Falta marcada para o Guarani. Atenção, torcedor. 30 minutos do segundo tempo. É agora a chance do Guarani. É a falta perigosa, a bola parada. Regis reclama da barreira. Lucas Araújo, olha como... Olha penetrado. Regis passou, Lucas Araújo bateu por baixo. A bola explodiu na marcação. A bola voltando na ponta direita para Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou. Girou para Lucas Araújo. Pintou cruzamento nas mãos do Neneca. É isso que acontece às vezes, né? Você faz a pose, você cria uma expectativa grande. Mas não deu, né, Lu? Não deu, mas por muito, né? Quando for assim... Sem criticar o menino Lucas Araújo, que tem um talento impressionante, deixa pro Regis. Que o time tá precisando da vitória, né? E vem Londrina para ataque. Valber chega rasgando. O Valber chegou firme no lance, hein? Paulinho Mocelin tá sentindo muito, tá na bronca com o Valber. E o Valber vai ganhar o cartão amarelo, hein, Lupi? Recebe cartão amarelo, camisa número 34 do Guarani, reclama uma barbaridade com a arbitragem, alegando que não era pra tudo isso. Valber tá amarelado, camisa número 34, é o segundo cartão amarelo para jogadores do Guarani. Chegamos à marca de 32 minutos desse segundo tempo. Futebol CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E o Paulinho Mocelin tá lá ainda sendo atendido. Atendido não, né? Tá lá caído, porque o departamento médico do Londrina nem entrou no gramado para atendê-lo. E o Valber ficou mesmo com cartão amarelo. Tá reclamando muito o Valber com o árbitro, inclusive, desse lance. Valber que, na ausência do Alan Santos,
assumiu a titularidade. Aqui o som ambiente da CBN, você fica por dentro de todos os movimentos. Falta cobrada, tira pro gol, pegou a área e dá um tapa na bola, tira dali. João Vitor, no rebote, do jeito que ele gosta, escapa no primeiro. João Vitor, acelera, a bola bate na marcação na sequência. Lateral marcado, mas a galera tá gostando do João Vitor, né, Carlão? O João Vitor tem entrado no gosto da torcida do Guarani. Colocando velocidade pelo lado esquerdo, criando jogadas, já criou uma falta perigosa ali pro Guarani. Então é assim. Nossa, o Matheus Bueno tá. Não, Matheus, não faz até isso. Interrompi o comentário aqui, a bronca foi muito forte. Ele podia ter gritado desse jeito naquele lance do escanteio, né? Não faz isso, cara. O Ian baixou a cabeça, cara. E a torcida, pelo que eu tô entendendo da reação da torcida do Guarani, eles defenderam o Ian Henrique. Não gostaram da atitude do Matheus Bueno, não. Muito feio, hein? Muito feio o que fez o Matheus Bueno. Muito Júlio, só pra fazer a linguagem labial, ele pediu calma num certo momento. E o Ian queria acelerar o jogo. Olha lá, ele ainda tá olhando pro Ian. E o Ian tá tímido, ele não pode falar muita coisa, né? Mas deu uma bronca o Matheus Bueno no Ian. E concordo, a torcida ficou com o Ian. O Matheus tá lá, hein? Agora, olha o Regis, olha lá. Foi lá falar com o Matheus Bueno. Mas, ô Júlio, o porquê que eu interrompi o comentário? Foi assustadora a bronca, mas eu tô percebendo o Pegorari ali também, no gestual. Eu acho que o Matheus deve ter pedido também pro Ian pra atacar o espaço, né? Porque às vezes o Ian fica um pouco tímido e não cria alternativa aqui pelo lado direito. Pelo menos no gestual do Pegorari eu entendi assim. Agora, o Matheus a gente sabe, jogador experiente, jogador rodado e tal, mas tem que ter um pouco mais de calma. E outra. Todo mundo quer ganhar, né, cara? A bronca dá pra se entender, mas tá na frente da torcida. De repente você dá uma bronca num volume como deu o Matheus, acima do tom, você perde o moleque. Acho que a cobrança faz parte, ele é jogador de futebol, ele já passou por isso e vai passar muito mais na carreira, mas é a primeira vez, é a primeira oportunidade como profissional. Então, vale a cobrança, mas também com um pouco de moderação, porque senão você perde um jovem valor no jogo, né? Ele acaba sentindo o baque. O que me chamou a atenção, Lupe, é que no meio da bronca do Matheus Bueno, o Ian Henrique virou de costas e abaixou a cabeça. Isso me chamou a atenção. Ele tem 17 anos, né? Isso. E aí, acho que justifica, inclusive, a informação que o Louser quer um lateral direito reserva mais experiente para a sequência da Série B, né, Lupe? Exatamente, Júlio. E assim, aqui próximo a gente ouvia os gritos do Matheus Bueno, né? E aquilo, você 17 anos, primeiro jogo como profissional. É claro que ele mostrou condições nos treinos para estar aqui hoje. Mas fica complicado. Agora os dois estão voltando. E agora conversam com um pouco mais de tranquilidade, mas ainda com gestual ali meio forte um para o outro. Espero que isso não tenha reflexos nesse finalzinho de jogo e eu aproveito para informar público e renda no brinco. 4.582 pagantes, 4.582, renda R$120.870. Maravilha, daqui a pouco tem a última alteração no Guarani. Jogo reiniciado, mas com falta para cima do Matheus Bueno. Tá parado, falta marcada pro Bugre fazer a cobrança pelo campo de ataque. Lucas Araújo vem para a batida da falta de Aquadra, entrega pertinho dele, Lucão dominou, recolheu, devolve a bola com Valber domina pela ponta direita, penúltimo homem do Guarani, somente à frente de Pegorari, solta a bola no Ian dominou, tentou o lançamento, a bola bateu no braço do jogador do Londrina. A arbitragem deu apenas o lateral, não quis saber de dar a falta não. Ian Henrique vem para a cobrança do lateral, mas antes vai ter alteração do time do Guarani, que foi a última participação do garoto Ian. Lupe. Camisa número 30, Ian vai embora. Aplaudido pelo torcedor do Bugre. Ian, camisa 30, vai embora. Entra o Wenderson, camisa número 23. 1, 2, 3, 4. É a quinta mexida do Humberto Louser, quinta e última. O Wenderson tá no jogo e Ian tá fora. E deu para pegar aqui no som ambiente a galera gritando o nome do Ian. Legal, o terceiro do Guarani entendeu o recado. Tem que ser assim mesmo. Vai crescer muito. Vem Bugre pro ataque. Lucas Araújo bateu travado pela defesa. Ficaram pedindo toque de mão. A arbitragem entendeu que não. Segue o jogo. A bola volta para Valber. Valber dominou. São 36 minutos do segundo tempo. 1 a 1, tá tudo igual. E começa pelo campo de defesa. O time do Guarani vai ser jogado com o Matheus Bueno. Matheus Bueno domina, entrega a bola com o Lucão. Lucão para a ponta esquerda. Ele vem acelerando para o campo de ataque. Se apresenta o João Vitor. O Wenderson tá aqui pedindo pela ponta direita. Ele prefere o passe por dentro. Soltou para Mike. Mike dominou, girou, recolheu, soltou para Lucão. O Wenderson tá desesperado pedindo do outro lado a inversão.
Com Matheus Bueno dominou, escapou na marcação de 2 jogadores, soltou para João Vitor para Mike, pela ponta esquerda, vem a defesa, faz o corte. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. E agora tem escanteio para bater o Guarani, Antônio Lupi. No domínio do camisa número 9 do Bruno Mendes, o último toque do jogador do Londrina, a bola se perdeu pela linha de fundo, escanteio pela esquerda, Regis na bola. Regis autorizado, ele vem para a batida, escanteio para o time do Guarani. Regis autorizou, levantou para Lucão, toque de cabeça, afasta a marcação, tira dali, a bola volta para Vá. Isso é por isso que o Gandula teve que ir lá chamar a torcida, porque o Valber inventa isso aí, Antônio Lupi. Aquilo que ele fez foi uma transferência de responsabilidade. Agora foi uma tentativa de bicicleta frustrada do camisa número 34 do Valber para tentar mandar a bola para o meio da área. Opa, quase tomei uma bolada aqui. Bicicleta mal executada, tiro de meta pro Neneca. Eu tô brincando com o Valber, mas tem chamado a atenção que ele tem jogado bem, né, Carlão? Ele começou com falta de ritmo, mas nos últimos jogos o Valber melhorou bastante, né? Ele é bom jogador que passa uma segurança no sistema defensivo. Agora, ô Júlio, tudo bem, tá no final do jogo, né? Às vezes você já não pensa muito como no início da partida, mas faz o simples, né? A fase não tá boa, o jogo não tá legal pro Guarani. Faz o simples, põe lá na área, mesmo de costas, mas dá um cabeceio ali, faz a jogada mais simples que seria melhor. Amarelo? Amarelo, pois não, Lupi. Neneca, goleiro do Londrina. A bola volta para o time do Guarani. O João Vitor entrou bem no jogo. Soltou para a ponta esquerda para Mike. Mike vai tentar o levantamento. Ele prefere o passe curto e volta para com o Matheus Bueno. Matheus Bueno dominou, recolheu. Entrega a bola com o Lucas Araújo. Lucas Araújo passa o pé por cima da bola. Solta para o Valber. Valber girou pela ponta direita. Ele vem para o campo de ataque. Se manda, entrega com o Henderson. O Henderson gira, domina, entrega por dentro. Passe errado. A bola volta para o time do Londrina. Contra-ataque saiu errado do Lucas Coelho. A bola fica mais uma vez com o time do Guarani. Com o Henderson. Henderson para Lucas Araújo. Lucas Araújo acelerou, tentou passe pela ponta esquerda, foi interrompido com falta. Falta do João Vitor, do João Paulo para cima do Lucas Araújo, que tá lá sentindo, Antônio Lupi. O Lucas Araújo, ele deu um toque a mais na bola e teve que se esticar todo para dar um toquinho para não perder a posse da bola. Só que nesse momento, o João Paulo veio atropelando tudo. Portanto, o árbitro marcou a falta a favor do Guarani, para sorte do Lucas Araújo, porque ele ia perder a posse de bola. Futebol CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Nortel Express, tudo em materiais elétricos e ferramentas em um só lugar. Compre em nortel.com.br/express e retire em até 1 hora. Falta marcada para o Guarani. O Regis está ali posicionado. Eu acho que tá longe para bater pro gol, né? Mas o Regis tem qualidade, né? Não é uma característica do Regis, né? É mais de perto. Mas se ela quicar antes, vamos ver. Eu acho que o próprio Regis está pensando no que fazer. Ele está colado na bola. Agora ele gira o corpo. Muda a batida. Rolou para Lucas Araújo. Uma bomba. A bola desvia na Bruno Mendes de cabeça. Espalma, Neneca! Incrível! Uma defesaça do Neneca. A bola volta para o Guarani na entrada da grande área para Regis. E pênalti para o Guarani bater. Regis é atingido na grande área. Tá sangrando muito. E agora um momento de muita preocupação. Antônio Lupi. Meu Deus do céu, que imagem forte. O Regis está sangrando uma barbaridade na cabeça. Ele se debate no gramado. Imediatamente os jogadores pedem a ambulância do departamento médico para tranquilizar o Regis. E também a ambulância. Que cena forte que a gente vê aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora os médicos pedem calma. O pênalti está marcado para o Guarani, mas agora o que mais importa é a situação do Regis. Tem que afastar os jogadores. Sangra muito na cabeça do Regis. Que cena forte, Júlio, que cena forte e preocupante. Tem que afastar os jogadores. Os jogadores, eles ficam... Claro, todo mundo está muito nervoso neste momento. Todo mundo está muito nervoso. Júlio. Mas a ambulância chega agora numa alta velocidade, inclusive. Pois não, Fábio? Nossa, realmente a cena é chocante aqui mesmo pelo monitor. A gente estava acompanhando aqui, estava com o Bolacha aqui também, com o Daniel França, todos vieram ver aqui. Cena muito forte.
O Regis se debatia no chão mesmo, muito sangue na cabeça, na parte de trás, na parte da frente, cabeça tomada por sangue, tá tudo vermelho mesmo. Vamos torcer para que nada de mais grave tenha acontecido, né? É muita tensão neste momento. A torcida do Guarani tá extremamente tensa. É muito preocupante, porque o Regis, Júlio, agora ele tá com as pernas tremendo. E agora ele tá, mas sabe o que acontece? Foi na hora que ele pôs a mão na cabeça e viu a quantidade de sangue que estava saindo. Ele entrou em desespero. Agora ele tá sendo acalmado pelos médicos, ele ainda treme muito, ele tá tremendo, o Regis, mas pelo menos ele está sentado, conversando. Espero que não aconteça nada de mais grave com a camisa 78 do Guarani. É desesperador. Eu e o Carlão aqui na cabine, a gente tá muito tenso. Aí, claro, cada pessoa lida com isso de um jeito, né? Mas é uma tensão muito grande, porque o Regis além de ser um grande jogador, é um grande amigo, assim, da imprensa, um cara que sempre nos tratou muito bem. A cena dele se debatendo é muito forte. Ô, Carlão. Oi? E na repetição aqui no replay, deu pra ver que a sola da chuteira passa exatamente na careca dele de cima pra baixo, assim, a sola do jogador, como se fosse uma lâmina, assim, sabe? Parecendo uma lâmina mesmo. E as travas hoje das chuteiras, elas são aquelas longitudinais, né? É um objeto cortante, né? Meu Deus do céu. Tanto é que o jogador do Londrina foi expulso. Eu não consegui identificar o jogador do Londrina, mas ele foi expulso pelo lance e o pênalti marcado. Só que tudo isso ficou em segundo plano. Todas as atenções pro Regis. Coloca uma faixa na cabeça e ele vai ser retirado de maca da ambulância. Meu Deus. Uma cena muito forte. Eu já vou aqui com o auxílio do GE aqui verificar, Lupe, quem foi expulso. Mas... Eu vou confessar que faz 10 anos que eu tô nessa profissão. Foi a cena mais feia que eu vi na minha vida. Hoje eu não repórter, narrador, né? Então, tá aqui, Lupe. E até felizmente pra mim e pro Carlão, que a gente fica muito tenso com isso, não dá pra entender nada. É um tipo de cena que eu tenho pavor de ver. Mas eu lembro, Carlão, um Guarani Internacional que eu tava atrás do gol, que o Bruno Nazário rasgou o rosto na minha frente. Foi uma cena... Nossa, horrível. Foi uma cena horrível, ele teve que fazer uma cirurgia. Foi horrível, ele ficou muito tempo parado. Teve uma, Júlio, eu acho que você ainda era garoto, teve um Ponte Palmeiras em 2000, que o Luiz Fabiano teve uma convulsão. Nossa, meu Deus, foi terrível também. A torcida do Guarani. É isso, toda a força, toda a energia positiva pro Regis nesse momento, né? E só pra registrar um negócio bacana, todos os médicos, o médico do Londrina, os médicos do Guarani, os médicos da ambulância que faz o atendimento ao Regis, todos estão preocupados com o jogador. Nessa hora não tem time, nessa hora não tem torcida, nessa hora não tem rivalidade. Nessa hora o que mais importa é a saúde, é a situação física do atleta. E acho que isso é importante destacar também. Gustavo Salomão, viu, Gilio? Foi expulso, lateral esquerdo, que entrou no lugar do Nicolas. Gustavo Salomão, número 14 do Londrina. Claro, gente, não dá pra culpar o Salomão. Foi um lance acidental. Tem a responsabilidade, claro, do jogador, do modo como ele levantou, né? O pé, mas é um acidente de trabalho. Nossa, a reação é realmente uma cena bem assustadora, bem assustadora. E neste momento, o Regis vai ser retirado, né, de ambulância. Isso, eu consegui fazer ali uma leitura de uma das enfermeiras, que ela falou assim, não, ele vai sim, acho que ele queria ficar no campo ou queria ficar aqui no brinco, mas não, ele vai ser retirado pela ambulância, ele tá sendo colocado naquela tábua, né, e agora os médicos vão colocar o Regis na maca e depois na ambulância. Ele vai ser levado para um hospital para fazer exame, para saber se está tudo bem, se não teve nenhuma situação um pouco mais grave, porque a cabeça preocupa muito. Então o Regis, nesse momento, sendo retirado de ambulância aqui do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas aparentemente
ele tá conversando. É mais o susto. Foi mais o susto de quando ele pôs a mão na cabeça e viu a quantidade de sangue que tinha saído do corte que acabou sofrendo no lance do pênalti. Pra tranquilizar, né? Que é o nosso papel importante também. A família do Regis, né? Alguém tá ouvindo aí, mais preocupado também. O Regis está recebendo todo o apoio necessário. Ele vai ser retirado neste momento pela ambulância. Na medida do possível, o Regis está bem. Foi um susto, acho que ele se assustou com a quantidade de sangue. Porque ele demora um pouco para reagir, né? Ele não começa a se debater de primeira. Eu acho que ele coloca a mão na cabeça e quando volta o sangue na mão, ele entra em desespero. Mas, na medida do possível, o Regis... Ah lá, ele levantou a mão ali, ah lá. Isso, ele ótimo. tá bem. Que bom. Graças a Deus. Tá bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai lá, Regis. Dê tudo certo. A gente fala da fase do Regis. O Regis também está atravessando. Não interessa o mérito muito aí, mas existem algumas situações na vida pessoal do Regis que também está colocando em ordem. Isso tá. O Louser tem trabalhado muito em deixar o Regis bem, para voltar a jogar bem. E a gente espera que o recomeço do Regis seja bonito, seja aquele Regis que a gente conhece, seja aquele Regis que a gente está habituado a fazer grandes jogadas e que ele dê a volta por cima. Teremos o reinício do jogo. Tá pintando uma alteração ali no time do Londrina. Acho que é o 15 pelo 2, Lupe. É isso, 15 pelo 2. 15 no 2 é o Léo Moraes, tá indo embora com a 2. Ele tá entrando o 15, então, que é o Natan. Natan, camisa 15, vem pro jogo na vaga do Léo Moraes. O Guarani tem pênalti. Bruno Mendes está com a bola. Vamos lá. Vamos lá. Teremos o reinício do jogo. E agora é um trabalho de voltar à concentração. Jogadores do Guarani, claro, envolvidos emocionalmente com o que aconteceu com o Regis. Mas agora sabedores de que o Regis está bem. E agora tem que concentrar no jogo, porque o Guarani tem a grande chance com o Bruno Mendes. Lupe. Só mais uma. Igor Leite foi embora com a 10, entrou 20. Vinícius Jaú, mais 9 de acréscimo. Vinícius Jaú é número 20. Número 20. Muito bem. A informação que chega aqui é que o Regis deve ser atendido no Hospital São Luís. A reportagem da CBN vai com certeza acompanhar toda a situação do jogador. Bruno Mendes. Jogo reiniciado com o tempo correndo, são 49 minutos. Tivemos uma paralisação de aproximadamente 11 minutos. E é pênalti para o Guarani. Bruno Mendes, autorizado. Bruno Mendes vem para a bola, número 9 do Guarani, correu, bateu na casinha. Guarani. Gol! Bruno Mendes do Bugre! Guarani! Camisa 9, artilheiro matador. O quarto maior artilheiro do século do Guarani. 30 gols com a camisa do Bugre, sexto dele na Série B. É fazedor de gols. É artilheiro, frio e calculista. Bruno Mendes coloca o Guarani na frente de novo. Aos 49 minutos do segundo tempo, Bruno Mendes. Guarani 2. Londrina 1, detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Calma, tranquilidade de um verdadeiro artilheiro. Ele olhou todo instante para o lado direito. De repente ele foi e colocou a bola no canto esquerdo. Sem chances para o Neneca. Bruno Mendes marca o sexto gol dele na temporada. O segundo do Bugre no jogo. Tá no placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 2, Londrina 1. Guarani reassume a liderança do placar. Bruno Mendes vai pra casinha. Que briga boa, hein? Bruno Mendes e Derek. E você com a CBN curtindo a festa da torcida bugrina. Festa no Brincão. Guarani vence 2-1. Resultado importante que vai mantendo o Guarani com 100% de aproveitamento em casa com o Humberto Louser.
O Grilo, olha, canta a torcida do Guarani. Bola volta para o Guarani pelo campo de ataque. Bola solta com o João Vitor pela ponta esquerda. João Vitor domina, carrega contra a marcação do primeiro. Vai tentar puxar para a linha de fundo. Foi pro solo, pede a falta. Arbitragem para seguir, não dá falta. Segue o lance. Tiro de meta para o Londrina bater. Neneca, tem pressa, Neneca sai jogando curto, volta a bola com o Patrick. Patrick sai jogando pela ponta esquerda. Ele vem dominando a bola pelo campo de defesa. Solta a bola com o Gabriel. Gabriel tem Natan aberto pela ponta direita. Vinícius Jaú pelo outro lado, pedindo bola. Ele faz o curto com o João Paulo. João Paulo. Olha, salta a bola do comando, agora para a chegada do jogador que era o Patrick. O Patrick devolveu para o João Paulo dominou, que devolve a bola de graça pelo comando de defesa. Aí recolhe e devolve com Paulinho Mocelin, é para Gabriel pela ponta direita, mais uma vez com Paulinho Mocelin, ele gira a bola com o Patrick levanta a cabeça, todo domina pelo campo de ataque, jogando com a menos. Salomão foi expulso no lance de pênalti, envolveu o Regis. A bola volta pela ponta direita para Gabriel vai tentar o levantamento para o campo de ataque, contra a marcação do jogador que era o João Vitor. Lucas Araújo também agita na marcação, tenta o lançamento direto à parte. A bola volta, é para Iago dominou, girou, bateu pro gol, bateu para fora, é tiro de meta. Futebol CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarani vem para ataque, João Vitor encobriu o goleiro, a bola vai entrando para fora. João Vitor apostou corrida com a marcação, manda a bola por cima do gol do Neneca. Tiro de meta, Carlos Eduardo de Freitas, opinião CBN 2-1, Carlão. Agora é ter a concentração, muita segurança no sistema defensivo. O Valber tirou uma bola curta ali, já levou uma bronca do Bruno Mendes. É se segurar. E quando sair, tentar matar, como agora o João Vitor fez. Mas defensivamente, muita concentração para confirmar a vitória. A bola volta para o time do Londrina pelo campo de defesa. A bola solta no comando de ataque. Agora com o Patrick. Patrick domina, recolhe, entrega a bola com o João Paulo. Ele vem para sua ofensiva, rompimento, divide o gramado contra a marcação do Bruno Mendes. Ele prefere passe por dentro. Solta a bola no comando para a chegada do jogador Paulinho Mocelin. Volta para João Paulo. João Paulo domina, solta a bola na metade. É com o Natan tentou o passe por dentro. Chega a marcação do Guarani. Recupera, volta com o João Vitor pela ponta esquerda. Um canhão. Lá vem João Vitor acelerando contra a marcação de dois jogadores. Ele acelerou pela ponta esquerda, ficou pedindo a volta. A arbitragem manda seguir. Tava sozinho no ataque, o João Vitor agora tentou resolver sozinho. Ele perde a bola volta para o time do Londrina. Bola solta com o Vinícius pela ponta esquerda, tem Paulinho Mocelin aberto. Vinícius Jaú se manda, vai embora. Paulinho Mocelin tá com ele pertinho, vai tentar o cruzamento. Faz a finta para cima da marcação, soltou para Paulinho. Tirou na ponta esquerda, puxou para o pé direito, solta a bola com o João Paulo recomeça, soltou no comando para Patrick. Patrick tem Gabriel aberto. Gabriel dominou, ele volta a bola, volta no comando agora para a chegada do jogador. Era o Paulinho girou contra a marcação do primeiro, busca espaço ali contra a marcação do Bruno Mendes. Ele consegue o passe e é para João Paulo girou para Vinícius Jaú contra a marcação do Bruno José acompanha de perto, olhos na bola, Bruno José diminui o espaço, vai tentar evitar o cruzamento. Vinícius Jaú tentou o cruzamento, Bruno José ganhou lateral ainda, hein? Para a loucura da torcida, ele deu um corte para cima do Vinícius Jaú, ganhou lateral, arremesso, bola marcado. É para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa. Bom, estamos com 55. O árbitro tinha dado mais 10 e agora acrescenta mais 6, é isso, Lupe? Isso, a placa subiu ali mostrando mais 6 minutos de acréscimos por conta de toda a paralisação que teve por conta do atendimento ao Regis. Pelos meus cálculos, então, eu vou dizer que vamos até 61 minutos. Pelos meus cálculos. Vamos ver. A bola volta para o time do Londrina. Cruzamento na grande área. Afasta a marcação. Tira dali. A bola fica com o João Vitor. Tira João Vitor. A galera gosta. Tem que jogar sério nesse momento o Guarani para buscar a vitória. O Londrina com um a menos, mas todo o Londrina no ataque. Veio para blitz agora o Londrina. Tá brigando contra o rebaixamento. Precisa do gol. Lucas Coelho ajeita para Iago tenta o domínio, a bola fica de graça para o time do Guarani sair jogando. A bola volta para Matheus Bueno, tenta sair jogando, se desvencilhando da marcação. Ele recebe a falta, o jogo tá parado, falta marcada é para o Guarani bater. O Anderson bate a falta, entrega a bola com o Lucão domina, solta a bola no comando pela ponta esquerda para a chegada do Mike gira para Lucas Araújo para Mike, pela ponta esquerda, Mike dominou, girou, Lucas Araújo,
dominou, faz a finta, grande finta, solta para Bruno Mendes em profundidade. Foi forte o passe, Bruno Mendes corre atrás da bola, deu um carrinho nela para tentar ganhar o lateral, ao invés do tiro de meta para Londrina, mas não deu certo. A bola fica com o tiro de leque. Tem pressa Londrina, bola solta pela ponta do campo. Vem para João Paulo dominou, soltou para Vinícius gira contra a marcação do primeiro, levanta a bola com o Patrick tem aberto pela ponta direita, o Gabriel prefere o passe com o Natan girou, recebe para o time do leque, vai tentar a inversão, fica invertendo da direita para a esquerda, agora da direita para a esquerda para a direita para a esquerda, fica nisso Londrina, a bola chega com o Paulinho Mocelin, escapa na marcação do primeiro, Paulinho Mocelin vai tentar bater pro gol, cavou na grande área, passa por todo mundo, vai embora na linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani bater. Acompanha Pegorari a saída da bola, a torcida joga junto. Vamos até 61, isso mesmo, Júlio. O jogo chegando na reta final e o Guarani com esse resultado vai mantendo 100% de aproveitamento em casa sob o comando do técnico Humberto Louser. E chegam muitas mensagens ainda sobre o lance do Salomão. E muitos comentários sobre a imprudência mesmo do Salomão, viu? Muita imprudência. Então a gente vai esperar também que muitas vezes nesse tipo de situação o STJD acaba julgando o jogador, né? Porque é um risco muito grande você expor assim o seu companheiro de profissão. E vem Londrina para ataque. Lucas Coelho girou para Paulinho Mocelin, invadiu grande área, cruzamento da boca do gol, toca de cabeça para fora. Desvio de cabeça ali do Pedro Cacho. A bola vai direto para fora, tiro de meta. Tiro de meta para o Guarani bater. O Pegorari não tem pressa nenhuma. Faltando 3 minutos para acabar. Estamos com 58. Se o árbitro levar o jogo até 61, faltam 3 minutos para acabar. Muita atenção no brinco de ouro, porque o Guarani vai confirmar 3 pontos em casa. O Louser, na apresentação dele, disse, né? Buscar vencer o máximo de jogos possíveis no brinco. E beliscar fora, né? E o Guarani está cumprindo a risca. Com o Louser, é o seu terceiro jogo com 3 vitórias até aqui. Venceu o Vitória, né? Depois o Mirassol, um jogo também emocionante, apertado. E agora repete o 2-1, dessa vez contra o Londrina. A bola fica para o time do Londrina, puxa contra-ataque o Patrick. A bola chega do Paulinho Mocelin, tá com gás ainda o time do Londrina. Paulinho Mocelin contra a marcação do Bruno José. Bruno José afintado, puxou pro fundo, chega o Anderson, coloca para fora. O Anderson coloca a bola pra fora, escanteio marcado pelo Londrina. Tubarão vai pro tudo ou nada, Lupe. Vem pro tudo ou nada, Neneca até chegou a correr ali pra área, mas falaram calma, Neneca. Tem escanteio a equipe do Londrina. Escanteio marcado pro time do Londrina, fazer a cobrança, levantamento da boca do gol, sobe de cabeça, afasta a marcação, tira dali. Valber, na sequência rasga, Matheus Bueno. 59 minutos. Estamos a critério do árbitro. A bola volta para Neneca, goleiro do Londrina, dá o tapa na bola, a bola chega para a ponta direita com Lucas Cacho. Pedro Cacho, digo. Ele domina agora, entrega para Lucas Coelho. Lucas Coelho domina contra a marcação do primeiro, por baixo, recupera o Guarani. A bola fica com o Bruno Mendes, ajudando a defesa, Bruno Mendes protege com o corpo. A bola recuada para o time do Londrina, Vinícius Jaú fica com ela, apita o árbitro! Termina no brinco! Guarani 2, Londrina 1. Central da Bola. 1h08, é isso aí, Júlio. Bela narração nessa vitória do Guarani, vitória importantíssima sobre Londrina, 2-1. Vitória que leva o Guarani à 7ª colocação com 25 pontos. Vamos direto ao gramado do Brinco de Ouro, Antônio Lupe, na saída dos jogadores, Lupe. Aguardando a saída dos atletas, todos os jogadores desabaram no gramado. Falei com o Prado, né, que é o que faz a responsabilidade aqui, supervisão do futebol. Perguntei se o Regis estava bem, ele fez um sinal de positivo. É claro que essa é uma grande preocupação, a questão do Regis, que saiu de ambulância para um hospital aqui em Campinas após um choque que teve na cabeça e, consequentemente, aí teve muitos problemas e, por isso, precisou sair de ambulância. Aguardando a saída dos atletas, muita comemoração por parte da torcida, muita comemoração também por parte dos jogadores. Pegorari foi abraçado ali pelos outros goleiros, jogadores saindo muito aplaudidos, o Mike saiu rapidamente, Humberto Louser, ele tem um jeito particular, né? Ele é
apita o jogo, o final do jogo, eles já saem de forma imediata para o vestiário e agora sim os jogadores estão começando a deixar o gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa e claro, nós vamos registrar a participação dos jogadores aqui do Guarani. Lucão tá saindo, o Derek também tá aqui. Deixa eu falar com o Derek. Derek, por favor, autor de um dos gols, essa briga pela artilharia, você marca, o Bruno Mendes vai lá e marca, só que quem ganha mesmo é o Guarani, né? É isso aí, independente de quem marcar, quem ganha sempre é o Guarani. E feliz pelo meu 6º gol com a camisa do Guarani. E feliz pela vitória também, agradecer a Deus aí por esse sabadão aí. Valeu? Derek, e essa disputa pela artilharia, né? Porque você faz, o Bruno Mendes vai lá e empata com você de novo. Vocês estão competindo pra ver quem faz mais gol, né? Isso é bom pro Guarani, né? Graças a Deus eu pude marcar, ele também entrando e podendo marcar o gol dele também, então quem ganha sempre é o Bugrão. Só mais uma questão, como é que foi a reação dos jogadores? Porque a gente estava muito próximo. O Regis, ele se assustou muito com a forma quando ele viu o sangue, né? Como é que vocês sentiram no gramado e o recado que chega é que tá tudo bem com ele? A gente ficou assustados, eu tava do banco, eu não pude ver, mas recebi uma notícia que tinha muito sangue, então ali mais do banco ali ficamos bastante preocupados, mas feliz que ele tá bem. Obrigado. Tá aí o Derek. Matheus Bueno tá saindo por aqui. Vamos ouvir o volante da equipe do Guarani. Ian Henrique, o que aconteceu ali no lance? Faz parte, isso daí é do jogo, mano. A gente tem que se cobrar pra gente sair daqui vitorioso. E se a gente tá se cobrando, é porque a gente quer o melhor da pessoa. Então, eu tenho certeza que ele tem muita potencial pra jogar aqui, alcançar voos maiores. E é normal, o primeiro jogo dele tava ansioso. E, quando a gente dá a bronca é pra incentivar o cara, é isso. E essa vitória, a importância dessa vitória com as nuances que teve esse jogo, hein, Matheus? Importante que a gente saiu com os 3 pontos, isso foi um jogo difícil, num horário complicado, mas importante que a gente batalhou e conseguiu sair daqui com os 3 pontos. Qual foi a grande dificuldade do Guarani? Furar esse bloqueio do Londrina defensivo, você acha que foi essa a principal dificuldade, a lição que o Guarani leva do jogo? Acho que sim, a gente conseguiu até criar bastante jogadas em alguns lances, caso também, não é colocando a culpa no horário do jogo, mas esse horário é muito complicado, às vezes gramado mais seco, menos molhado, ele complica pra gente jogar, mas o importante é que a gente saiu daqui com os 3 pontos. Obrigado. Matheus Bueno falando a respeito dessa vitória do Guarani, João Vitor vai lá, vai dar camisa pra criançada, é isso aí. Vai dar, tem uma menininha ali que tá pedindo de forma muito, muito bonita ali, o gesto do João Vitor, que dá a camisa pra garotinha, que comemora como se tivesse recebido, como se tivesse marcado um gol. Essa é a grande realidade. Bruno Mendes tá a caminho, hein? Bruno Mendes tá a caminho, mas o Ian também tá aqui. A gente vai tomar bronca se for ali, então eu vou esperar o Bruno Mendes, porque da última vez a delegada simplesmente deu uma bronca. Fica aí que você vai pegar o Bruno Mendes sozinho aí, ó. Eu vou pegar o Bruno Mendes sozinho. Olha que benção. Ele podia vir retar, ele parou. Ei, Bruno Mendes. Deu um abraço curto ali, mas agora ele tá vindo. Bruno, por favor, quem faz gol, fala com a reportagem aqui. Cumprimentado pelo... E essa briga, você faz, o Derek faz e quem sai com os 3 pontos é o Guarani. Com certeza, né? Bom pro Guarani, como eu sempre falo, né? O Guarani tem que ganhar com isso, né? Continuar trabalhando. Feliz pelo meu momento também, podendo ajudar o Guarani, né? Continuar trabalhando ali, dedicando ao máximo. E também essa vitória, né? Não foi os nossos melhores jogos, mas mas lutamos até o final ali com muita raça e dedicação para sair com os 3 pontos dentro de casa. Aí esse é o Bruno Mendes. Deixa eu chegar aqui no Ian, também tá aqui. Jovem atleta falando dessa primeira partida como profissional. Entrevistei lá no jogo do Sub-20, foi 0-0, a gente escolheu você, craque da partida, eu te disse que você voltaria como titular. Hoje você volta, eu queria que você falasse da emoção e dessa evolução em um ano, dessa saudação, essa recepção da torcida aqui também. Sim, só tenho a agradecer a Deus e agradecer também a cada um do clube pela ajuda que me deram e agradecer por essa estreia dentro de casa com vitória, não tem coisa melhor. Eu fiquei assustado com a bronca do Matheus Bueno que ele te deu ali no segundo tempo. Ele falou que é coisa de jogo, mas você também lhe assustou um pouquinho com a forma que ele falou com você? Não, coisa de jogo. Me deu bronca, mas fazer o quê? De jogo já tá tudo resolvido, agora é só comemorar. É mais fácil jogar ou dar entrevista? Jogar. Obrigado. Valeu, tá aí o Ian. Garoto de apenas 17 anos que fez a estreia. Cara, velho. Pegorari tá aqui. Continuar focado para manter esse nível de apresentação. Agora foi um jogo complicado, né, Pegorari? Teve o lance ali do Regis, acaba abalando, né, emocional, psicológico do time, mas o Guarani conseguiu
vencer em casa, agora tem que manter, né? Essa mesma pegada também nos jogos fora. Não, com certeza, acho que a gente acabou complicando um pouco o jogo, para ser sincero, porque a gente teve o controle do jogo no primeiro tempo, algumas chances de ampliar o placar e a gente não foi efetivo. Mas acabamos tomando um gol de bobeira lá mais uma vez, um gol de bola parada de bobeira, e que a gente trabalha muito, mas vem acontecendo. E o emocional do Regis, cara, eu tava até comentando ali, muito pelo contrário. Quando você tem um cara técnico, quando você tem um maestro, um camisa 10, que é o cara 78, mas é 10, né? E, cara, colocar a cabeça numa bola, vindo daqui de trás, já é uma bola que normalmente, costumo dizer que é só goleiro que vai nessas bolas. Cara, catar um cara que tem uma característica que não é de enfrentamento, de imposição, e colocar a cabeça numa bola daquela, cara, me desculpa aqui, mas eu vou tirar o chapéu pra ele. Eu vou, já mais uma vez, dizendo aqui, dedicar essa vitória a ele, porque, cara, foi muito corajoso, rasgou a cabeça pelo time ali, e a gente teve a oportunidade, o Bruno foi feliz, inclusive nem viu o gol, não sei nem como é que foi, só ouvi a torcida gritando. Então, eu dedico aí a todo mundo aqui, ao Regis, que ele tem uma pronta recuperação para nos ajudar diante do Criciúma. Esse, o goleiro Pegorari, é o último jogador do Guarani a deixar o gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vitória em cima do Londrina, 2-1, vitória do Guarani em cima do Londrina, 2-1 pro Bugre. Próxima partida contra o Criciúma fora de casa. Chaibe. Grande Antônio Lupe, não deixando passar nada, ouvindo os personagens do campo aí na beira do Brinco de Ouro da Princesa. Você volta lá da sala de imprensa. Vamos tentar ouvir Humberto Louser, que vai falar sobre essa vitória bugrina, 2-1 para o Guarani sobre o Londrina. Vitória essa que coloca o Guarani na 7ª colocação com 25 pontos. Neste momento, a 5 pontos do Novo Horizontino, o último time do G4, que tem 30. O Guarani lutando por uma vaga aí na Série A do ano que vem ainda. Tá na briga o Bugre tentando essa classificação para a Série A do ano que vem. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações aí do Brinco, mas antes vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta trazendo todos os detalhes, a entrevista coletiva de Humberto Louser, o detalhe do jogo com Carlão de Freitas e muito mais. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Chegou o Nortel Express. Tudo em materiais elétricos e ferramentas para atender você que quer disponibilidade imediata e os melhores preços. A maior distribuidora do Brasil agora também é Express. Pensa em nortel.com.br/express e receba em até 24 horas ou retire em 1 hora após a confirmação do pagamento. Confira as condições de entrega em nosso site nortel.com.br/express.
Futebol Globo CBN. Central da Bola. 1h, 19 minutos, você está aqui na CBN, depois do jogo do Guarani, o Guarani ganhando do Londrina por 2-1, o Guarani subindo para a 7ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série B e buscando essa vaga no G4 ainda. Vamos ver com o Guarani como vai ficar nessa rodada. No momento tem a 5 pontos do Novo Horizontino, o último time no G4 da Série B. Sem perder mais tempo, vamos ao brinco de ouro, porque a equipe CBN vai eleger o craque do jogo. Vamos então ao brinco de ouro com a equipe que narrou essa vitória do Guarani, depois do susto também com o Regis. A vitória do Guarani também muito importante, 2-1 sobre o Londrina. Júlio Nascimento, você que esteve narrando essa partida, pra você no pique, por favor, quem foi pra você o melhor em campo, aquele cara que se destacou, o craque do jogo, Júlio? Eu acho que o Guarani teve jogadores no mesmo nível durante todo o jogo, viu, o Fábio? Mas eu gostei muito do jogo do Bruno José, apesar de não ter marcado o gol, meu voto vai pra ele, Fábio. Bruno José, então, Júlio Nascimento votando em Bruno José. Carlão de Freitas, comentarista da equipe, quem pra você se destacou hoje, Carlão? Olha, vou complicar um pouquinho para a equipe. Eu estava pensando em Bruno José e Derek. O Derek, quando esteve em campo, ajudou demais. Eu vou com o Derek por ter feito o primeiro gol. Antônio Lupe tá correndo para o vestiário do Brinco de Ouro. Para você, quem foi melhor em campo, Lupe? Bom, Chaibe, o craque do jogo, na minha opinião, vai para o Derek, autor do primeiro gol, jogou bem, correu em todos os setores do campo, então eu voto em Derek, craque do jogo. Daí então, Derek eleito pela equipe CBN Campinas como o craque do jogo. O pior em campo. Do outro lado, também temos que eleger o pior. E pra você, Júlio, quem foi mal, quem pisou na bola aí no Brinco de Ouro? Pode ter sido sem querer, por querer, não interessa. Ele foi muito imprudente. Gustavo Salomão, do Londrina. E você, Carlão? Também me dói um pouco, até porque o Salomão é da base aqui do Estádio Brinco de Ouro e viveu momentos importantes aqui, principalmente em 2018, 2017, e foi um lance de infelicidade, não foi intencional, mas realmente foi de uma imprudência gigantesca. Gustavo Salomão. Gustavo Salomão. E o Lupe, será que também que vota no Salomão? Chaibe, eu vou votar como pior em campo no Salomão, que teve aquele lance com o Regis, então o Salomão, pra mim, o pior em campo. Unanimidade, apesar de não ter sido por querer, foi muito imprudente nesse lance, acabou rasgando a cabeça do Regis, uma cena muito chocante, mas graças a Deus está tudo bem com o Regis agora indo para o hospital para cuidar da cabeça dele, que foi rasgada mesmo, muito sangue, uma cena muito pesada mesmo. Mas o que importa agora é a vitória do Guarani. Antes de chamar o comentarista Carlão de Freitas para falar sobre o jogo, tem mais um break, Bolacha? Então vamos para mais um break, daqui a pouco Carlão de Freitas detalha e comenta a partida para você. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quando o assunto é carro, as mudanças e avanços não param. Carro híbrido, elétrico, carro conectado, mas cada vez mais o desafio é a segurança do motorista. A Monroe fabrica um amortecedor de qualidade máxima para que você rode sempre tranquilo. Com laboratórios espalhados pelo mundo, oferece a melhor tecnologia do mercado. Monroe, a primeira em inovação. Tá chegando a feijoada do Giovanetti, que neste ano apoiará a ABID, a PAI, Associação Pestalozzi, Mãe Maria Rosa e Maternidade de Campinas. É sua oportunidade de fazer o bem enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Garanta seu convite. Para mais informações, siga nossas redes sociais. Giovanetti, historicamente, o melhor. Aprecie com moderação. Cidade de quem desbrava oportunidades e constrói desenvolvimento.
Por onde a gente anda, um sorriso e uma vontade enorme de empreender. Vencer. Reunimos quem a gente ama para um belo passeio. E damos luz ao conhecimento com pesquisas de ponta e inovação. Porque inspiração é a nossa maior riqueza. Campinas está sempre de braços abertos, celebrando as conquistas e pronta para o futuro. Parabéns pelos seus 249 anos. Uma homenagem CBN Campinas. Central da Bola. 1h25, você está aqui na CBN, depois dessa vitória do Guarani por 2-1 sobre o Londrina. Vamos para o Brinco de Ouro outra vez. Antônio Lupe está no vestiário do Brinco de Ouro. Qualquer coisa, você, Lupe, chama a gente. Se tiver entrevista do técnico Humberto Louser, você pode ficar à vontade, canal aberto para você. Mas antes disso, eu chamo o Carlão de Freitas, que vai comentar a partida. E aí, Carlão, vitória merecida do Bugre hoje? Fabião, merecida pela atitude, pela postura no final de brigar, de buscar a vitória, no lance do pênalti, como o próprio Pegorari retratou na entrevista, né, concedido ao Antônio Lupe, o Regis, que não é da característica dele, né, um jogador de contato, de briga, ele não é disso, é um jogador mais cerebral, é um jogador de organização. Então, por esta atitude, por esta postura, muito mais aguerrida do que em Ribeirão Preto, o Guarani mereceu a vitória. Agora, tecnicamente, foi muito abaixo. O próprio Bruno Mendes disse isso, né? Tecnicamente o Guarani ficou devendo. Eu acho que se não fosse a jogada do pênalti, não sei se o Guarani sairia com a vitória, porque as coisas não estavam acontecendo. Mesmo o Regis, que lutou, que brigou, mas tecnicamente não conseguiu produzir. O próprio Bruno Mendes não teve uma oportunidade, que foi quando o Neneca fez um milagre. As alterações não deram certo. O Matheus Barbosa muito mal hoje, tanto é que acabou sendo substituído. Então foi um Guarani que venceu pela transpiração, mas com pouquíssima inspiração. Defensivamente cometeu alguns erros, o gol do Londrina se origina numa falta de comunicação no escanteio e depois, após a cobrança do João Paulo, também dentro da pequena área praticamente, o Clinton foi lá e fez o gol. Mas venceu! Venceu, 7ª colocação, se enfileirar mais uma ou duas vitórias aí consecutivas, o Guarani já começa a sonhar com o G4, mas tecnicamente vai precisar evoluir. Diferente das duas partidas, contra a Vitória e contra a Mirassol, o Guarani tecnicamente ficou devendo. Mais uma vez, em Ribeirão Preto não foi bem, perdeu. Mas hoje não foi bem tecnicamente, mas conseguiu a vitória diante de um frágil Londrina. Então o técnico Humberto vai ter que trabalhar essa situação. Isaac muito mal. A parte de criação do Guarani não funcionou, então fica aí o puxão de orelha, mas claro, é muito melhor você cobrar após uma vitória do que criar uma atmosfera negativa, um ambiente de cobranças após um resultado negativo. Então valeu pelos 3 pontos, Fábio Scheibe. Valeu, Carlão. Você falou do Londrina, né? O frágil Londrina, como você disse. O Londrina realmente está muito mal no campeonato, está na 18ª colocação. A última vitória que teve o Londrina, a gente está na 16ª rodada, a última vitória que teve o Londrina na competição foi na 7ª, 2-0 sobre o Tombense no dia 19 de maio. Depois desses 9 jogos, 8 derrotas e apenas 1 empate. O Londrina fazendo uma campanha muito ruim mesmo, está na zona de rebaixamento na 18ª colocação. Voltando ao vestiário do Brinco de Ouro, Antônio Lupe, você me ouve? Não, Antônio Lupe não ouve. Oi, Scheibe. Oi. Sim, só atualizando a informação do Regis, ele foi levado para Santa Casa de... que fica próxima não, né? Mas acredito que deve ser o convênio que tem com o Guarani. E a informação que foi passada ali pelos amigos da imprensa que conversaram com os responsáveis pela ambulância, que ainda estava aqui no Brinco, com 3 cortes na cabeça. Então, por isso essa quantidade de sangue que a gente estava ali próximo e viu, mas quando o Regis saiu, foi para a ambulância, fez o sinal de positivo e a gente aguarda mais informações do hospital para saber o estado do Regis depois desse corte na cabeça. Scheibe. Vamos torcer então, ver a pronta recuperação do Regis. Então, aproveitando, Lupi, o Humberto Louser não começou ainda a entrevista. Vamos ter que ouvir a entrevista do Louser durante a nossa programação. Na segunda-feira você traz a entrevista completa, o que ele detalhou sobre essa vitória do Bugre lá no CBN Esporte, tá certo, Lupi? Combinado, Scheibe. A gente vitória do Guarani durante a semana na programação esportiva da CBN e, claro, principalmente atualizando a questão do Regis. Lembrando que o Guarani joga na quinta-feira, às 8 horas da noite, contra o Criciúma, no Heriberto Rilse. Um abraço a você, Scheibe, e até daqui a pouco.
Valeu, Lupe, até daqui a pouco, porque às 4:30 da tarde, Lupe também estará aqui na CBN para reportar, estará na reportagem do jogo entre Avaí e Ponte Preta, que a equipe CBN transmite direto da ressacada às 5 horas da tarde, 4:30, abrindo a jornada. 1h29. Eu agradeço ao meu amigo Júlio Nascimento, que narrou a vitória do Bugre. Valeu, Julião. Valeu, Fábio, parabéns pelo trabalho, viu? Muito orgulhoso de você, meu amigo. Um abraço pra você, ótimo sábado a todos. Igualmente, valeu também. Um forte abraço pra Carlão de Freitas. Nos vemos durante a semana, Carlão. Valeu. Valeu, Fabião. Parabéns pelo trabalho, parabéns a toda a equipe da CBN e também um abraço especial ao ouvinte torcedor do Guarani. É isso aí, 1:30 da tarde, então a gente agradece a você, ouvinte CBN, por mais essa companhia, por essa audiência com a gente, a vitória do Guarani por 2-1 sobre Londrina, lembrando que daqui a pouco, às 4:30, tem a abertura da jornada para Avaí e Ponte Preta, direto da ressacada, com Carlos Cabela na narração, Gabi Castro comentando e Antônio Lupe mais uma vez nas reportagens. Muito obrigado, um ótimo sábado pra você, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.